em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 357. Eu sou Rafael Arinelli e amor com violência é doença. Eu sou Kátia Barga e, puxa, demoraram 75 anos quase para fazer a continuação do filme Gaslight. E aqui é o Henrique Risato e... surpresa. Existe. Eu sou Daniel Cury e, sei lá, eu achei esse Homem Invisível meio fraco, assim. Não consegui ver a atuação dele, sabe? Nossa! O praçômetro foi lá no topo. Esse é o Dani. O Dani voltando à velha performance. É, tem que pôr o Carlos Alberto rindo nessa edição. O problema é que a gente... O editor. A gente não coloca essas coisas, daí fica só ridículo mesmo. É, sim. Sem problema, a gente dá a nossa risadinha aqui. É, isso aí. Muito bem, meus amigos, estamos aqui hoje reunidos nesse podcast Cinemação 357 para bater um papo sobre um filme. Olha aí, né, Dani? Esse ano a gente ainda não tinha parado para falar, assim, sobre um filme especificamente, né, Dani? Assim. Não, então eu olhei e falei, meu Deus, a gente não falou de filme, como assim? Tem que falar de filme. A gente falou de Deus e o Diabo na Terra do Sol, mas sim, não de um filme recente, né, assim, que tá agora no cinema, assim, a gente não tinha falado, né, então... Tudo culpa do Oscar que resolveu ser antes, daí atrapalhou, fudeu tudo com a nossa vida. Exatamente. O Oscar tinha que ser em abril. Em abril. Então, para você que acompanha o Cinemação, você sabe, né, que vamos dar spoiler. Então, se você tá aí e não viu O Homem Invisível, que é tema hoje aqui do podcast, lembre-se que teremos spoilers. Então, pula esse podcast, ouça o podcast passado e tal, que tem muita coisa boa produzida. Esse ano, inclusive, você pode fazer aí uma maratona de todos os podcasts desse ano, porque não tem filme desse ano mesmo. Então, pode ouvir tudo. E é isso. Então, saiba disso, pula esse podcast ou fica por sua conta e risco, né? Vai ouvir aí uma análise bem legal que a gente vai fazer aqui do filme. E hoje, para bater esse papo sobre O Homem Invisível, temos aqui uma estreia, que é uma estreia meio não estreia, porque ela estava aqui, talvez não assim com sua voz ao vivo aqui com a gente, mas estava sempre nos apoiando, mandando comentário e tal. Kátia Barga está aqui. Kátia, seja bem-vinda ao podcast do Cinemação. Queria que você se apresentasse aí, né, rapidamente para o pessoal já ir sentindo aí sua voz, sabendo quem é você, como você chegou até aqui. Eu não sei minha voz, mas a minha risada provavelmente é o que vocês mais vão escutar. Eu fui promovida do ano passado para cá, ouvinte, comentadora profissional de podcast, a convidada de podcasts. Então, verdade. Do ano passado para cá eu tive essa promoção. Então eu subi de degrau na escala dos podcasts, né? É verdade. Mas como assim a minha voz não estava aí? Eu sou a voz oficial do Topázio Cinemas? É verdade, é verdade. Promoção mais que merecida. Sim, vocês já ouviram muito a minha voz? Pra quem não sabia e acompanha o Cinemação, sou eu. Sou eu que falo nessa abertura. Exatamente, olha que legal. Muito obrigado pela sua presença, vai ser demais ter você aqui com a gente fica muito feliz, né, de ter uma pessoa que sempre esteve aí com a gente, mandando comentário e tal, é sempre bacana. Fica até o incentivo aí, né, pra galera que não quer sair do armário, aí ó, vai mandando comentário aí, quem sabe um dia você não chega aqui. A Kátia demorou, hein, porque a gente faz jogo duro aqui, a gente tem que fazer uma ceninha aqui também, né, Dani? Pois é, você tem que estar uns anos sendo firme e forte ali participando
pra merecer esse posto, que não é um posto fácil de se conquistar, não. Exatamente. E esse ano temos aqui a presença em 2 podcasts seguidos, de Henrique Risato. Esteve aí no podcast passado sobre séries, né, que a gente falou, e o Henrique está de volta aqui, olha aí, vai falar sobre um filme que deu friozinho na barriga, né, Henrique? Deu um friozinho na barriga, que é um novo termo para cagaço. E é isso aí, cara, eu tô aqui de volta pra falar desse filme que tá aí entre os melhores do ano, hein? Lembrando que estamos em março, Estamos em março. Muito bem, então. Vamos bater esse papo, então, sobre o Homem Invisível logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Hora de debater filme, né? E como sempre, é bom que você participe. Afinal de contas, sua participação estende a nossa discussão aqui para outros pontos, né? Porque um comentário seu acaba ajudando a gente a refletir sobre outras coisas dentro do filme. Então, se você quer ajudar nessa reflexão sobre o Homem Invisível, ou quer mandar seu comentário a respeito do nosso podcast, do nosso site, quer mandar críticas, elogios, sugestões e tal, envie um e-mail para contato@cinemação.com. Esse é nosso e-mail. Tem também o nosso site, né? O cinemação.com. Você acessando o nosso site, você consegue ver tudo que está sendo publicado lá. Por exemplo, tem lá falando sobre o 007, que foi adiado, tem também falando sobre a morte, né, do ator Max von Sydow, que morreu aos 90 anos agora, essa semana. Tem também lá falando sobre o SP Cine, tem muitas coisas bacanas lá, Geração M, né, podcast aqui da casa também e tal. Então tem Crítica muitas coisas. Crítica, exatamente. Do Crítica filme de Homem Invisível tem a Invisível. crítica do Matheus, que ele escreveu. É verdade, é verdade. Então vale a pena você passar lá, conferir tudo que está sendo publicado, né? E deixar seu comentário também nos posts, porque os autores, né, das postagens vão ver, vão poder interagir com vocês e tudo mais. O nosso podcast, para você que não sabe, está hoje, né, tanto no SoundCloud, quanto no Google Podcast, quanto no Deezer, quanto no YouTube também, a gente tem colocado ele lá. E você pode facilmente encontrar o podcast do Cinemação digitando Cinemação, sempre com abre parênteses, ação, cedilha, tio, fecha parênteses e tudo mais, como se escreve normalmente o Cinemação. Você vai encontrar facilmente o nosso podcast em tudo que é lugar. Então fica aí essas dicas para você aproveitar melhor o conteúdo que a gente produz para vocês com tanto carinho. E se você quiser ajudar a gente ainda mais, é só virar um patrão ou uma patroa do Cinemação, como é a Kátia, que está participando desse episódio aqui. É só você entrar lá no cinemação.com/contribua ou clicar no botão contribua lá no cinemação.com, escolher uma das plataformas, né? Tem 3 plataformas diferentes, escolher um valor que você acha que a gente merece ou que cabe no seu bolso, ou os dois juntos, de repente combinam os dois, e que pode ser a partir de R$1, ou seja, com R$1, que parece pouco, já ajuda bastante a gente. Você vai participar do Grupo Cinemação Premiere lá no WhatsApp, Grupo Cinemação Premiere no Facebook, e vai ganhar presente todo ano da gente, além de poder de repente até divulgar produtos e serviços seus no Cinemação, se você quiser ser um patrocinador com valores um pouco mais altos. Então vai lá no cinemação.com/contribua e seja um patrão ou uma patroa do Cinemação. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários, temos aqui um comentário de um patrão aqui do Cinemação, um cara que escrevia bastante pra gente, deu um tempo e tal, e voltou agora, que é o Luiz Vilela, grande Luiz Vilela, que está no nosso grupo secreto e tal, um cara sensacional, e ele mandou um comentário lá no podcast Cinemação 356, séries que marcaram, e ele falou o seguinte: boa tarde, já estou um bom tempo sem comentar, mas sempre ouço Cinemação, que podcast delicioso, matando saudades de muitas séries que assisti, e fazendo com que eu me lembre como sou velhinho. Nem é tão velhinho assim, vai, Luiz. No início pensei que falariam de séries da minha infância e adolescência. Esqueço às vezes minha idade, sinal de senilidade, talvez. Então vou compartilhar algumas lembranças. Na infância,
eu assisti ao Regresso de Ultron, Ultra Seven, Robô Gigante, Terra de Gigantes, Túnel do Tempo, Flipper, Zorro, O Homem do Fundo do Mar, Tarzan e os Batutinhas, Batmasterson e vários outros. Quando vocês falaram de séries com temática educacional, lembrei de Vila Sésamo, a primeira versão no Brasil, com Sônia Braga, Aracibala Barnian, o Armando Bogos. E lembrei também de uma série da TVE que visava alfabetizar adultos, né? Que era com João da Silva, com Nelson Xavier e tal. Daí, na adolescência, ele lembrou aqui de Jornada nas Estrelas, Carro Comando, SWAT, Magnum, Hulk, Manimal, As Panteras, Super-Herói Americano, James West, que gerou o péssimo filme do Will Smith, Primo Cruzado, Spectrum-Man. Olha, Spectrum-Man, eu lembro de Spectrum-Man, mas eu já peguei ele no finalzinho já. E aí, adulto, ele lembrou de Arquivo X, Anos Incríveis, Mad About Me, com a Ellen Hunt, e o Dirty Watch. E esses todos ele viu adulto. Provavelmente alguns são títulos que ninguém conhece, mas é uma memória afetiva que não me abandona. O Mad About You tá tendo um remake agora com a Helen Hunt também. É uma série nova que vai sair com ela. Vai. Olha Fiquei sabendo só. aí. Olha só, que legal, que legal. O Luiz vai poder rever então, né? Vai rolar uma nostalgia. Vai matar saudade. Aí. Exatamente. Acho que essa é a ideia da série nova. E aí ele coloca assim, nem vou citar as séries que são unanimidade. E pro pessoal do Geração M, né, representado aqui pelo Henrique, tem alguns animes clássicos. Por exemplo, o Sawamu, o Demolidor, Speed Racer, Fantomas, Super Dynamo. Obrigado por me permitir relembrar dessas pérolas e continuem assim, vocês são ótimos, um abraço. Cara, que legal, né? Que legal a gente fazer um episódio e ver que muitas vezes a gente traz essa nostalgia e o pessoal embarca nela e vai embora, né, Dani? É, muito legal, porque daí você só vai lembrando das coisas, né? O pessoal só ativa a memória lá e vai mantendo aí, né? Eu tenho um comentário aqui super legal do Fernando, Fernando Machado, que sempre grava com a gente, que escreve Cinemação, Plano Sequência, organizou Cecinepod com a gente, e ele comentou um negócio rapidinho lá no Twitter, parabenizando a Marina, que gravou o episódio 355, né, sobre o audiovisual brasileiro na UTI, essa notícia triste. E ele parabenizou, né, e falou assim, que participação pra Marina, né? Tem hora que a gente precisa parar, tapar os ouvidos para essa gritaria toda e refletir no que está acontecendo com a cultura. Hoje, como resultado artístico, parece tudo bem, mas o resultado real virá em alguns anos, né? Ele falou isso numa conversa, presumindo aí que 2021 vai começar provavelmente quando vai ter uma redução muito drástica na quantidade de filmes brasileiros nos cinemas e no mercado como um todo. Então, enfim, são projeções pessimistas, porém realistas, e que a gente fica feliz de ter trazido uma galera para dar aquela explicada, pra gente respirar. Então, quem não ouviu ainda o 355, vale a pena, apesar de não ser um podcast para você sair saltitando de felicidade depois. Adrian, he was a sociopath. He said that I could never leave him. He controlled how I looked and what I wore. Then it was controlling when I left the house. And eventually, what I thought. I'm sorry, I can't take you with me. I'm not gonna leave you with that thing on. Are you okay? Chegava aos cinemas no dia 27 de fevereiro de 2020 o filme O Homem Invisível, dirigido pelo Leigh Whannell, também conhecido aqui no Brasil como Leonel, né? Porque pode ser Leigh Whannell, aí fica Leonel aqui no Brasil, que é o nome e sobrenome tudo junto. Leonel, fica mais fácil de falar. Ai, meu Deus, muito bom.
Ou então você fala, se você não souber inglês, você fala rapidinho assim, eu li o Lionel. Parece Aí que eu li o anel, né? Li o anel. Que anel? É o anel para É todos que vocês são muito novos, então. É Lee Vanel. Vocês não lembram da Vanel? Aquela loja de departamentos. Pois é, olha aí. Tem que dar uma puxadinha ali no Onel, assim, porque daí já fica. O Lee, ele já tem um. É porque o Lee tem uma língua pra cima ali que fica Liv. E aí o Onel, e aí fica Lionel. Fala Lionel que tá tudo certo. E você sabe quem que era o Lionel? Quem era o Lionel? Então, o Lionel, ele é o ator, ele também é ator. Se você lembrar de Jogos Mortais 1, o melhor de todos, depois das 300 mil continuações, mas nas principais cenas em que tinha 2 homens lá no banheiro, tinha o cara que estava acorrentado pela perna, que tinha que cortar a própria perna, e tinha o outro que começava o filme lá na banheira, lembra? Ah, verdade. Ele é o cara que ficava lá na banheira. É verdade. E que era um dos roteiristas. É o terceiro filme que ele dirige, O Homem Invisível. Mas quando eu tava dando uma pesquisada, eu fiquei até assustada. Eu falei, gente, mas é o rapaz dos Jogos Mortais. Eu nunca ia imaginar um negócio desse. Ele fez bastante papel pequeno, assim, né? Eu não vi nada muito, assim, expressivo dele como ator, assim, papel maior que ficasse marcado fora esse, olhando a filmografia. E ele tá pra dirigir o remake de Fuga de Nova York, que tá em pré-produção. Lembra desse filme? Acho que era tinha Fuga de Los Angeles e Fuga de Nova York, né? Uhum. Que nem é tão velho pra ter remake, né? Ah, não, é década de 80, 90, né? O original. Esse filme é super velho, nem lembro. Eu achava até que era com Harrison Ford, acho que não tem nada a ver. Eu não lembro, não. Nossa, só não lembro é tão do nome. velho assim, gente. A gente é da década de 80, 90. E a gente é novo. Fizeram remake de Rei Leão, Rafa. Pois é, fizeram o remake de Rei Leão. Mas além aí do Lee Whannell, nós temos aí também a presença da Elizabeth Moss, uma atriz fantástica, né, que vem já chamando a atenção de muita gente, principalmente pelo seu papel lá em Contos de Aia. E o filme, ele é baseado na obra do H.G. Wells, né, que é uma obra de 1897, e o filme teve um orçamento aí um pouco maior de 7 milhões de dólares. É um orçamento considerado baixo filme até. Muito baratinho, não é? Muito baratinho. Baixo até pra quando eu vi cinema esse número, eu nacional. pensei até que eu tava vendo errado. É baixo até pra filme brasileiro, assim. Muito baixo. É mesmo muito baixo. transformando, mesmo se você tipo pegar o dinheiro e transformar não, com a cotação de hoje ele é caro demais, mas sabe assim, mesmo com a cotação aí de 3, exatamente. Se multiplicar em real, o negócio fica surreal. Mas assim, se multiplicar, se fosse uns 3, tipo 3 vezes 21 milhões de reais, ainda é um filme no Brasil, ok, é um dinheiro que se gasta em muitos filmes aí. Agora, um filme que foi feito com 7 milhões de dólares, que é considerado um filme barato para os padrões hollywoodianos e que até agora já faturou ao redor do mundo inteiro 98 milhões de dólares. Vocês têm noção do sucesso? Um estúdio deve estar sorrindo de orelha em orelha. E foi uma tentativa da Universal, foi tipo, a Universal cancelou a tentativa de fazer o universo dos monstros, né, que eles fariam com a múmia lá do Tom Cruise, e acho que tinha algum outro filme que entraria nesse universo compartilhado. Eles meio que desistiram e aí pegaram o projeto do Homem Invisível e deram na mão desse diretor. E deram, tipo, 7 milhões, tipo, nada. Também depois do preju com a múmia lá, sei lá, 300 e tantos milhões, não sei o que custou. Coisa assim, né? Foi bem surreal. Agora eles, vocês têm 7 milhões aí, se vira. Que é mais uma prova de que o que a gente precisa mesmo são bons roteiros, bons atores e bons diretores, e não um plano mirabolante de vamos imitar a Marvel Comics, né? É que esse filme tem pouco efeito especial também, né? Sim. Não tem que pagar o salário do Tom Cruise. E os efeitos que tem são muito bons, né? São. Os efeitos que são bons. Atendem bem. Os atores também são não são tão famosos, né? Tirando a Elizabeth Moss, nenhum deve ser, né? Não tem salário de Tom Cruise, né? A gente até vai entrar um pouco nessa questão de efeitos, porque eu até entendi essa ironia do Henrique, mas tem também ali um efeito especial do cara, né? Da roupa do cara e tal. E eu Sim, até vou falar. Nem foi tanto ironia.
Mas assim, tem uma questão interessante aí, que a Universal ela meio que repete ali uma fórmula que foi feita com a Múmia, que é você ter um grande ator no papel principal, e aí você vai dando outros papéis, né, de sustentação para atores menos conhecidos ali. Então assim, o valor que você tem deve ser justamente para... Você paga o cachê do ator, paga a produção e depois você dilui esse valor com outros atores. E por você ter um bom ator ali, né, no centro da história, essa sustentação fica mais fácil, porque é mais tranquilo realmente de você conseguir fazer essas transições de personagens ali, as trocas, né, de personagens, diálogo e tudo mais, quando você tem uma figura, principalmente aqui que a gente tem a Elisabeth Moss. Mas para quem não conhece a história... só para dar uma passada aqui, a história, o filme, né, ele conta a história da Cecília, que é uma mulher que acaba tendo um relacionamento abusivo e tal, e quando ela finalmente consegue sair desse relacionamento, ela é surpreendida com o suicídio do ex. Porém, vão surgindo uma série de coincidências e a Cecília começa a suspeitar que, na verdade, esse ex, ele não morreu, ele está invisível. Só que aí é um problema isso na vida dela, porque além de tudo que esse cara representa e ela ter que lidar com a fúria de um cara narcisista, sociopata e psicopata, ela ainda tem que provar a existência dele para aqueles que estão próximos dela. Então é um filme que sofreu uma atualização, porque vai falar justamente sobre o que está muito em voga hoje de relacionamento abusivo e tudo mais, feminicídio e tal, mas é um filme que ele vai beber muito da fonte ali do H.G. Wells, né, do livro que ele escreveu em 1897, que tem essa história, já tinha essa história, a gente já tinha tido uma versão anterior e tudo mais. Agora, Dani, diz pra gente, além do Liv Ullmann e da Elisabeth Moss, quem mais compõe a ficha técnica de O Homem Invisível? Então, a montagem desse filme é de um cara chamado Andy Cuny, que fez montagem de filmes chamados B, talvez, né? Ele fez um filme chamado Cut Snake e outro chamado Entes Queridos, que são thrillers também, mas são filmes bem menores. A trilha sonora desse filme é do Benjamin Wallfisch, que fez a trilha sonora do It, do Blade Runner, do Hellboy, do Shazam, entre outros filmes. O Hellboy é esse último, né, que teve. A fotografia desse filme é do Stefan Duccio, que também fez filmes bem menores, também no histórico dele não tem grandes filmes, mas tem um deles que chama Na Selva, que é um filme recente com Daniel Radcliffe, que está, inclusive, na selva, né, como diz no título. No elenco, além da Elisabeth Moss, a gente tem o Oliver Jackson Cohen fazendo o Homem Invisível, ou seja, ele não tem muita chance de atuar, né? Até ia brincar quando vocês falaram do efeito especial. Falaram, não, eles filmaram o cara o tempo inteiro e depois apagaram, né? Não, brincadeira. Eles não fizeram isso. E além do Oliver Jackson Cohen, que faz o marido abusivo, né, da Elisabeth Moss, a gente tem a Harriet Dyer, que faz a irmã dela, o Aldis Hodge, que faz o amigo dela, que recebe ela em casa. O Aldis Hodge ficou famoso pelo Estrelas Além do Tempo, entre outros filmes, né? E tem também a Stormy Ride, que é a menininha de uma dobra no tempo, que não é mais uma menininha, né? Já é uma moça um pouco mais crescida. É isso, são os principais nomes. Filme super legal que a gente assistiu junto. Sim. Não é legal, mas vidas. Mas a gente assistiu, tipo, Uma Dobra do Tempo, quando saiu a gente gravou podcast, mas ela era uma menininha, né, super novinha. E ela já tá super mocinha. Ela cresceu, eu fiquei na dúvida. Alta, não reconheci, não. Eu fiquei na dúvida, enfim, mas depois eu confirmei, assim, que era ela mesmo. Não, eu na hora que eu bati o olho eu reconheci ela, porque ela tem uma característica, né, ela tem os olhinhos bem fechadinhos assim e tal, é uma menina linda. E é impressionante também como ela cresceu, né, na frente das telas, mas ela também é forte em tela, isso que eu acho interessante. Vamos começar do princípio aqui, porque assim, o filme, ele não se preocupa em construir a relação, né, entre os dois ali, né, a Cecília e o Adrian, na nossa cara, quer dizer, eles não precisam mostrar como era a vida dos dois juntos, na casa e tudo mais. O filme já começa de uma cena muito interessante, que é dela fugindo de casa. Então você, de cara, já tem uma noção muito exata em que patamar tá esse relacionamento deles.
algumas pessoas às vezes sentem falta, né, dessa construção, desse background de relacionamento ali e tal. Vocês sentiram falta disso ou deu pra começar o filme já sentindo o peso ali? Eu acho que mas- a questão é justamente não ter, né? Eu acho que é um pulo do gato do filme, sim, né? Não mostrar o relacionamento, porque... Pra mim é um ganho, né, Dani? É um ganho, porque assim, o fato dele não mostrar exige que a gente acredite na personagem da Elizabeth Moss, né? A gente acredite nela e no que ela conta. E tem um momento depois que ela fala que tudo que ele fazia. E querendo ou não, na vida real, é assim que funciona. Você não vê a vida de um casal. Você não vê como que é o relacionamento. Entre quatro paredes, né? Dentro de uma casa. Então... Não, o que eu ia falar é que eu ia voltar um pouquinho mais, porque, na verdade, o filme ele já me ganhou nos letreiros iniciais. Quando começaram os letreiros iniciais, batendo aquela água, né, tipo uma praia, um penhasco que tem perto da casa onde eles moram, e a água bate na pedra, e quando a água volta, ela vai mostrando as letras como se as letras fossem invisíveis, e a água batendo e escorrendo depois da onda sair, que mostrasse o que estava escrito. Achei aquilo tão legal, tão genial. O filme já me ganhou naquela primeira cena das letras começando. Achei aquilo tão criativo. E só que é interessante porque quando começou eu falei, gente, mas que cenário maluco é esse? E aí a câmera sobe, né? E aí que vai mostrar que é onde eles moram lá, que é super afastado, né? Uma propriedade gigante, toda cercada, murada. E a casa... Tudo de vidro... Né, uma coisa que já remete bastante até a coisa de tá sendo o tempo todo observado, porque é tudo transparente, a casa cheia de câmeras, tem uns muros enormes, e é bem isolada, né? Então ninguém sabe o que acontece lá dentro, né? Sim. E ela essa coisa deveria de não mostrar o background deles, eu achei bem legal, porque como eles também colocam a gente enquanto espectador vendo as coisas a partir daquele momento e sempre na dúvida se você vai acreditar nela ou não, o fato de não mostrar o que vem antes dá mais um ingrediente ali de dúvida de será que era isso que acontecia? E aí você acredita pelas reações dela, pelo medo que ela passa, por cada sobressalto com qualquer barulhinho, o cálculo de cada movimento que ela vai fazer. Então você já sente o que ela passava antes, mas ali pelas reações dela, né? Não precisa nem mostrar. E dá pra ver que ela se preparou muito pra essa fuga, né? Que ela planejou por um tempo todos os passos, né? Já deixou documentos separados, escondido num compartimento lá, né? Que até aparece depois de novo. Mas ela já deixa tudo lá escondido, a sacola já meio pronta. Planejou, triturou, né? O remédio, né? Conseguiu arrumar um remédio para sedar ele e poder sair, né? Então foi tudo muito planejado. É porque tem uma questão que é o que eu vi já de crítica que o pessoal vem fazendo do filme, que é assim, às vezes o fato de você ter toda essa visão dela acaba prejudicando justamente a construção do personagem do Adrian, entendeu? Porque assim, você vê ela planejando e tal, você entende que ela vivia um relacionamento abusivo e tal, mas você não vê propriamente o Adrian cometendo ou fazendo tudo aquilo que ela diz que ele faz. Então, eu acho isso genial do ponto de vista do roteiro, porque eu acho que além de proposital, dá aquela atualização que eu tava falando até no começo, que é, a gente precisa acreditar na vítima e não no agressor, entendeu? Então, independente de qualquer coisa, que eles não precisam mostrar pra gente um homem batendo numa mulher, um homem manipulando a mulher e tal. Não precisa. E também é uma coisa assim que acontece na vida real, é que quem vê de fora raramente vê o abuso acontecendo, assim, vê mesmo. Você pode pegar o depoimento de muita gente e você sempre vai ouvir, puxa, eu nunca imaginava, ele era um cara tão legal, era um líder da comunidade, era pastor, era uma pessoa sociável. Muita gente fica surpresa, porque para fora a maioria não demonstra
demonstra o que acontece entre quatro paredes. E eu acho que não é nem só no sentido de demonstrar ou de a gente ver no sentido de que a gente não convive com o dia a dia, mas também acho que é no sentido do que a pessoa sente, do como a coisa é feita nesses tipos de relacionamentos abusivos. Muitas vezes a gente não percebe, sabe assim? Então às vezes dependendo, vamos supor, você tá com você conhece um casal e não sabe que rola um relacionamento abusivo, nem um marido abusivo e tal. E aí você ouve de repente, por exemplo, o marido fazendo um comentário pra mulher, do tipo assim, não, mas isso aqui você não... Sabe assim, essas coisas muito sutis. Do tipo, isso aqui você não sabe fazer, deixa que eu faço. Às vezes o que pra gente de fora vai soar como uma coisa super... que bonzinho, ele tá ajudando, ele tá fazendo pra ela. Na verdade é uma pressão psicológica, porque se isso acontece o tempo inteiro, você tem um relacionamento no qual o tempo inteiro uma das partes, e geralmente é o homem, falando pra pessoa, você não sabe isso, você não sabe aquilo, eu faço, né, assim, em algum momento vai virar você é burra, você não sabe das coisas, eu tenho que te ensinar, entendeu? É uma coisa muito, infelizmente, muito comum, né? Só que a gente vê só esse... é gradual, né? E a gente vê só esse momento. Eles não começam assim, eles começam aos pouquinhos. Não, você não pode sair assim. Começa com pequenas coisas, pequenas ações que vão crescendo e crescendo. E aí, quando a pessoa vê, ela tá num emaranhado. O abuso ele não começa na carga total de cara, senão a mulher fugiria muito mais rápido. Mas ela vai ficando emaranhada passo a passo naquilo até se ver numa teia de aranha super difícil de sair. Tão difícil que tem que planejar, tem que verificar o melhor momento, porque quando chega já uma coisa muito concretizada, você já não consegue sair. Mas as coisas não começam do topo. Geralmente é muito sutil. Começa com, não, você não vai sair com essa roupa. Não, aquela sua amiga não presta. Que é uma coisa que mostra no filme, inclusive, que é típico de relacionamento abusivo. Fazer com que a mulher vá cortando as relações que ela tem, seja familiares, exterior, né? De amizade, porque quanto mais isolada ela estiver, maior, porque tudo é uma questão de poder. Na verdade, essas relações elas envolvem poder realmente, domínio, não uma questão em si de sentimento. O que prevalece é a questão de ter o poder sobre a pessoa. Mas às vezes essa questão que eu falei do tipo, uma coisa que algum amigo, por exemplo, presencia, pode já até ser dentro de um relacionamento que já está com essa questão avançada. Sim, mas às vezes você presencia só uma coisa que pra você não é nada demais. Ele tá ajudando, mas você não sabe como que ela tá se sentindo na hora, entendeu? Então é meio isso, assim. Também é tipo, até o nome, né? É uma coisa invisível, né? Pra muita gente. You know what I think we need? I think we get kicked Dad out and have a little girls' night. Eat some cake. Yeah, I do like cake. Oh my God. Sydney, are you okay? Why would you just stop, Dad! No, Sydney, I didn't. No, What happened? What happened? She hit me. What? No, James, I did not do that. Sydney, I would never hit you. I love you. I would never do that, James. It was him. He's here. I swear to you. Enough. See, enough. Just stop it. Are you okay? I don't want to stay here, Sydney. I'm sorry. I would never. Hey. See? Right now my priority is getting my baby somewhere safe. Do you understand? Na abertura sua, Kátia, você falou do gaslight, né? Explica um pouco a origem do termo e o que é, por favor. Esse filme, pra mim, foi a primeira... Logo que o filme começou, ele me trouxe, mas tão vívido, é como se eles realmente fizessem o supra-sumo do gaslighting. Gaslighting é um termo que hoje em dia é bastante usado e que ele se refere a você manipulando uma pessoa de forma que ela vá deixando de acreditar na própria razão. É um abuso psicológico, né? Um abuso psicológico em que você vai fazendo uma série de atos que vão levando a pessoa a achar que ela tá ficando maluca. Que ela não tem mais ideia do que ela tá fazendo. Isso surgiu num filme de 44 que chama Gaslight, e que aqui no Brasil acho que ele ficou como A Meia Luz ou Meia Luz, e que ele conta justamente um relacionamento de uma moça que conhece um cara, e aí ele quer,
por um determinado motivo lá, que ela seja internada, não lembro agora se é para ficar com dinheiro, ou enfim, tem um motivo lá e ele quer que ela seja internada. Então ele começa a fazer várias coisas na casa deles, onde eles moram, para que ela comece a achar que ela tá ficando maluca. Então ele faz barulhos e fala que não ouviu nada. Ele diminui a luz, porque na época do filme a luz era luz a gás. Por isso chama do gaslight. Isso, legal, e aí pensamos ele juntos. diminuía, né, o dimer do gás para a luz ficar fraquinha. E quando ela falava que estava escuro, não sei o quê, ele falava, não, tá tudo normal, você que tá... Não sei o que tá acontecendo, que você tá vendo as coisas desse jeito. Várias pequenas coisas que vão começando a fazer com que ela vá pensando que tá ficando maluca. E hoje em dia a gente usa muito esse termo também para isso, para essa manipulação e para muita coisa que assim, as mulheres escutam, você tá maluca, você não sabe o que você tá falando, né? E você falou uma coisa que é verdade e aí você se contradiz. Alguém fala que você está falando uma coisa que não existe, sendo que você sabe que é um fato. Então esse termo ficou conhecido por conta desse filme de 44. Mas ele passou a ser usado bem mais recentemente. Mas tudo que acontece no filme é o suprassumo do gaslighting, né? Porque aí ele vai fazendo coisas para que ela seja dada como maluca, internada. Isso é o pior pesadelo que qualquer mulher pode ter. Se livrou do embuste e ele tá atrás dela, invisível ainda por cima. Meu Deus. É o pior pesadelo que você pode ter. O Gaslight, esse filme de 44, interessante que ele tem, né, como atriz principal a Ingrid Bergman, que era uma grande atriz também. E aqui a gente tem a Elizabeth Moss. Ela prêmio, né? Eu só não sei se foi por esse filme. Ela ganhou o Oscar por esse filme. Foi por esse filme, né? Foi. Eu tava lendo alguma coisa e eu fiquei na dúvida. Falava a ganhadora do Oscar, mas eu não tinha entendido se era exatamente por esse filme. Então, assim, eu imagino que eu não cheguei a assistir, só vi pequenos trechos, né, não cheguei a assistir ele inteiro, mas eu imagino que aquele filme, assim como esse, ele depende muito, tá muito baseado na atuação da atriz. Ah, sim, para que a gente consiga sentir a veracidade de todo esse conflito, de todo esse drama. E a Elizabeth Moss, ela carrega isso pra mim, com maestria. Porque ela consegue... tem experiência de viver esse tipo de papel, né, de abuso e tal, até por todo o histórico do Handmaid's Tale, né? Então ela foi, acho que, uma escolha muito acertada para fazer esse filme. E ela consegue dar fraqueza e força ao mesmo tempo, né? Ou seja, ela mostra que ela é uma mulher forte, ela tem um range muito amplo, né, de atuação. Isso, e ela tá sempre, tipo, acuada e com medo, mas ao mesmo tempo ela tá revidando, ela tá dando um jeito, né? E aí ela consegue fazer isso muito, muito bem. Então, isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, a atuação dela e como ela conversou muito bem com o diretor nesse filme, pelo seguinte, a atriz, ela carrega, obviamente, que todo o peso e tal, né, do relacionamento e do abuso e tal, tá centralizado nela. E aí você começa a ver com ela essa questão de ser algo que sufoca ela, que deprime ela, que, sabe, coloca ela no chão, literalmente coloca ela no chão chorando e tal. Então é uma coisa muito, muito pesada. E aí é interessante porque vocês estavam falando há pouco tempo atrás sobre a questão de justamente às vezes a gente não perceber, a gente que tá fora de um relacionamento abusivo, às vezes a gente não percebe o que tá acontecendo ali e tal, e aí vira até uma surpresa e tudo mais. E nesse filme eles deixam isso meio claro porque assim, depois que ela sai da casa do Adrian e tal, ela tá meio paranoica. E ela tá ali, né, na casa daquele amigo dela lá, o James, e ela tá lá e tal, e ela não consegue nem sair de casa pra pegar a carta no correio e tudo mais. Eu entendi que o James é ex-cunhado dela, né? Eu também achei que era isso. Eu tive essa sensação ela fala também. Em algum momento, inclusive, ela fala pra irmã que o James, mesmo com aquele tamanho todo dele, ele tem medo da irmã dela. Isso. Que ela é muito intimidadora. E assim, ele tá ali, ele, né, faz um papel meio que protege ela e tudo mais e tal, mas dá a entender também, porque o filme, logo depois que ela foge da casa do Adrian, passa assim, passou acho que 2 meses, né, passou um tempinho depois ali e tal, e aparentemente ela não conversou direito sobre o que acontecia, porque o próprio James fala, o que acontecia lá? Depois ele até pergunta se bateu nela e tal, e ela realmente só vai falar
sobre o que aconteceu quando ela recebe a notícia de que o Adrian morreu. Então, assim, a partir do momento que o cara morre, que ela entende que, não, ó, cometeu suicídio, morreu e tal, aí sim ela começa a se libertar um pouco dessas amarras, aí ela vai falar sobre a questão do abuso e tudo mais. Então, assim, é um detalhe sutil que o roteiro traz pra gente, mas pra mostrar que ela não conseguiria falar disso antes, porque ela continuava se sentindo reprimida simplesmente pelo cara ainda tá vivo, entendeu? Sim, até quando a irmã dela, ela foge, a irmã dela pega ela lá na estrada, a irmã dela fica meio que surpresa, mas o que tá acontecendo? Por que você tá assim? Apesar dela ter combinado com a irmã de pegá-la, dá a entender que a irmã não sabia tudo o que acontecia, não estava nem entendendo por que toda aquela pressa e todo aquele desespero. Sim, e ela provavelmente não contou sabendo que ele ia descobrir, ele ia ficar sabendo. O nível de controle era muito alto, que dá a entender. Você vê, ele controlava tanto que ele controlava até o cachorro. Ele tinha o cachorro tinha um aparelho que se ele saísse de certa distância ele tomava um choque. Exato. Era era como se fosse uma cerca elétrica aquilo. Aliás, 2 cenas que eu tive um mini infarto foram por causa do cachorro. Porque o filme, isso que é uma coisa muito legal, eu acho, do filme, que além da atuação dela, a direção consegue passar um nível de tensão que você fica achando que tem alguém ali mesmo quando não tem. E quando ela vai fugir, bate na tigela do cachorro. E depois, quando o cachorro tromba no carro e dispara o alarme, nessa hora que ela vai tirar essa coleira que dá choque, né? Foram 2 horas que eu tive 2 mini infartos, que eu quase caí da cadeira. Tamanha tensão que tava já logo ali de cara. Então, por isso que eu tava falando sobre essa questão dessa troca, né, entre atriz e diretor, que eu acho muito interessante. Porque, assim, enquanto a atriz precisa representar toda essa parte sufocada, apertada, pesada ali e tal, o diretor, em contraponto a isso, ele vai trabalhar com planos abertos, assim. Porque ele quer dar justamente essa sensação de que existe um vazio. E aí, dentro daquele vazio, o personagem do Adrian estaria ali. Então, em vários momentos, ele abre bastante a câmera, ele vai, né, fazer aquela transição bem lenta com a câmera e tal, como se a gente estivesse vendo o movimento do Adrian dentro da casa, mesmo ele não estando lá, mesmo não tendo nada, a gente consegue imaginar, puta, o cara tá ali no canto, o cara andou pra cá, o cara andou pra lá e tal. E ao mesmo tempo, ele vai dar o suporte pra atriz quando em alguns momentos ele coloca a câmera até em primeira pessoa, né? Ele coloca na cabeça dela ali, você vai ter a visão da atriz. Então você vai ver quando ele pisa em cima do lençol, quando ela tá dentro do armário e ela precisa olhar entre frestas assim de porta. Então, assim, existe uma cumplicidade ali entre atriz e diretor e tal, que acaba dando esse envelope pro filme, que cria essa tensão incrível. A atmosfera é incrível, né? Incrível. Até uma certa parte do filme, sabe? Eu fiquei imaginando, não acho que não chegou até a metade, mas um pedação do filme. Eu fiquei prestando muita atenção, porque eu fiquei imaginando, será que esse filme tem algum daqueles plot twist maluco, que tá tudo na cabeça dela? Porque as primeiras coisas que acontecem, elas são muito sutis, mas muito sutis, que poderia de repente ser alguma coisa da cabeça dela até. O filme ele não deixa claro isso desde cara, que existe o homem invisível. São coisas tão pequenininhas que vão acontecendo, um movimentinho de cabelo. E na minha sessão foi muito engraçado, porque eu assisti numa sessão assim que tinha eu e mais, sei lá, 2 pessoas, porque foi durante a semana, assim. À tarde não tinha ninguém. E aconteceu o inverso do que me aconteceu em Lugar Silencioso. Porque em Um Lugar Silencioso, também assisti nessa situação, e você fica com medo de fazer barulho, porque você tá ali imerso, e na época eu sentei numa cadeira barulhenta e eu não podia nem me mexer, mas enfim, isso fica pro Um Lugar Silencioso 2, que tá pra estrear, né? Sim. Nesse filme, tinha uma senhora sentada um pouco atrás de mim que estava numa cadeira barulhenta. Uhum. E cada vez que ela se mexia, eu tomava um susto, porque eu achava que era um barulho lá na tela, e eu ficava procurando, falando, meu Deus, o bicho tá vindo, o bicho tá vindo. E cada vez que ela se mexia, eu tinha que me certificar, depois de tomar um sustinho, de que não era no filme, era a mulher que tava se mexendo. Sim, sim. E o nível de tensão é tão grande que quando não tinha nada, eu ficava procurando na tela pra ver se não tinha alguma coisa mexendo no cenário
que indicasse se ele tava por ali. Por uma boa parte do filme eu fiquei assim. E o mais incrível, teve uma cena que eu achei muito legal. A câmera vira pra uma poltrona, ela tá olhando pra poltrona e não tem... Eu acho, se eu não me engano, é uma cena em que a trilha sonora para. Então, tipo, é um silêncio e você está vendo uma poltrona. E eu falei assim, olha que louco, eles conseguiram construir de tal maneira que uma câmera olhando pra uma poltrona me faz ter medo. Pois é, justamente e o pior você é que nessa cena ele não tá lá. E aí eu fiquei, caraca. Não tem aquele fundo, tá sentado, né? mas ele não tá. Então, tá na cabeça dela? Não tá na cabeça dela? Isso, nesse momento você ainda nem tem certeza. Eu também fiquei na dúvida. Falei, nossa, pode ser que ele que esteja seja um trauma, né? Que seja uma coisa traumática. Porque ela tá ali num processo de estresse pós-traumático, né? Ela tem todos os sinais ali. Cara, mas sabe que pra mim não passou em momento algum a ideia de que fosse uma coisa da cabeça dela, porque o nome do filme é O Homem Invisível, gente. Também achava que seria, mas o filme te deixa com essa pulga atrás da orelha de propósito, né? O filme faz um gaslighting com você que tá assistindo. Ele é um pouco, eu achei Isso eu acho legal. provável, mas eu fiquei meio assim, eu falei, putz, eu vou ficar muito puto se for. Porque eu acho que a grande questão, a grande mensagem, a grande questão é assim, sabe assim, é uma coisa do tipo, acredite que a mulher tá falando uma verdade. Se você, imagina, se você vai botar ela como louca, doida no final, que horror. Ela ia ser louca mesmo, tipo, né, não vai fazer sentido. Entendeu? Ia ser tipo reforçando que se a mulher tá falando essas coisas é porque ela é louca. Daí você fala, daí a mensagem ia ser péssima. Isso ia ser muito ruim. Então, e aí, mas tem uma coisa também que acho que é importante citar aqui, gente. Eu não vi, graças a Deus, eu não vi o trailer desse filme antes de ver esse filme. Porque, gente, o trailer devia ser proibido. O trailer desse filme é ridículo, ele conta um monte de coisa. Eu ouvi isso, eu só vi tipo um trailer pequenininho muito tempo atrás. Então, eu também lembro de ter visto um teaser só, não lembro de ter estragado alguma coisa. Então, mas se você assistir o trailer, você vai estragar o filme, estraga a sua experiência. E é muito bizarro, isso é impressionante quanto de filme que tem fazendo isso, né, assim. Mas aí uma outra coisa que eu ia comentar, só pra retomar uma coisa que vocês falaram, de questão de planos abertos, é muito interessante como o filme se aproveita justamente da temática, né, tipo, tem um homem invisível, ou seja, você não vê, pra usar isso. Então, ao você ter planos abertos, e tem vários momentos do filme que tem planos abertos com espaços vazios. Então, ela tá na cozinha, ela tá de um lado, tem um lado inteiro que tá tipo... É um espaço vazio, não tem nada. Exato. Que é pra você ficar criando essa sensação de que tem alguém lá. Porque deveria ter em qualquer plano normal daqui no cinema e tal, você veria ela mais de perto, você veria o enquadramento diferente. Como você tá vendo um enquadramento muito amplo, a impressão que pode dar é que sempre que tem alguém, né? Que tipo, alguém tá por lá. E fora que ele brinca com aquela coisa antiga do homem invisível coberto, né? Porque aparece aquelas cenas de manequim, porque a moça estuda moda, né? Então ela tem no quarto manequim pra costurar. Então tem cena que aparece um manequim, assim, com chapéu, não sei o que, alguma roupa. Isso, que de relance parece um homem, tipo o homem invisível do Kevin Bacon lá, antigo, então, sabe? No quarto tem também móveis cobertos, porque eles estão pintando, né? Então tem uma ou duas cenas que tem coisa coberta que parece um vulto fica meio de ladinho, assim, e parece meio um vulto quando você vê, assim, de repente. Achei muito legal essa brincadeira que ele faz também com o cenário de te dar e fazer meio que uma referência até a esses filmes antigos do Homem Invisível, né? Que nesse não tem nada a ver, não aparece nada nem sequer parecido com isso. Então, no quarto lá da Sidney, né, da menina, tem o manequim, né? E tem até uma hora que a Cecília acorda e assusta com o manequim, né? E no manequim, ele tá com uma roupa, né? Um chapéu que a Kátia acabou de falar. Então, é o figurino original do filme de 33, do Homem Invisível. Uau, que legal! Eu achei que lembrava alguma coisa, assim, de Homem Invisível mesmo, assim, meio icônica, né? Que te lembra. Mas é o mesmo figurino, que legal! Eu vi algum youtuber contando. E tem uma referência no começo naquele tal estúdio / laboratório do cara, do marido abusivo e tal, que também já brinca com isso, porque já tem uma espécie de um manequim também lá, né? Uma espécie tem, é verdade. Uma estrutura que é justamente a estrutura que ele vai usar
né? Inclusive, que eu achei super sensacional a maneira como eles fizeram. Eu achei ela super, como fala, verossímil, né? Tipo, tem uma bem mais verossímil forte. que a linha química que a maior parte dos filmes usa, né? É um bioquímico, cria uma fórmula. É por esse caminho da ótica que eles usaram, eu achei tão mais, assim, acreditável, tão mais verossímil do que... Até porque tem algumas coisas assim, outros. Né? Até porque nos outros filmes, o cara pra sair aí invisível tinha que ficar pelado, né? Pois é. Também. Que já era bizarro por si só, né? Você vai olhar os filmes antigos, o cara, tipo, fica lá passando um negócio, usa um óculos e tal. Esse cara é o cara invisível. Tá, e como que ele faz pra ficar invisível? Ele tira a roupa. Então o cara fica andando por aí pelado. Que nem no The Boys, né? Na série lá Isso, o translúcido, né? Exatamente. Ele é pelado. Pelo menos é melhor do que aqueles que, tipo, a pessoa fica invisível junto com a roupa, né? Tipo, desenho que é assim. Putz, pode crer. Ou o manto da invisibilidade do Harry Potter. Mas aí o manto, beleza. O manto tá por cima. Tá né? tudo debaixo do manto, né? He has figured out a way to be invisible. You know exactly what I'm talking about. He's not dead. I just can't see him. Okay. Now, I agree with you. Adrian was brilliant. But it wasn't because of anything he invented. It was how he got in people's heads. You think about it. He came up with the perfect way to torture you, even in death. Only thing more brilliant than inventing something that makes you invisible is not inventing it, but making you think he did. He's not dead, Tom. Agora, apesar desse lance da roupa ser muito interessante, das câmeras ali e tal, eu achei também essa parte tecnológica muito legal. O que me incomoda às vezes quando o filme se apoia muito na parte tecnológica é que tem momentos que você quer que use a tecnologia. Então, por exemplo, quando ela entra dentro da casa, que ela chega lá e vê a câmera e tudo mais, cara, ela chegou lá de Uber, entendeu? Tipo, ela pediu um Uber pra ir lá. Caraca, ela viu aquele negócio, por que ela não tirou uma foto, não fez um filme com o celular e mandou pro amigo dela lá, sabe? Aí, tipo, é esse tipo de coisa que às vezes me incomoda um pouco no roteiro desse filme, porque eu acho que ele tem uma parte muito redondinha assim, mas eu acho que em alguns momentos ele tropeça no clichê, ele sabe, dá uma tropicada ali na própria linha, assim, é um filme que tem uma linha muito previsível, assim, ele não consegue fugir muito daquilo, então eu acho que isso acaba sendo um probleminha desse filme, sabe, que a gente acaba tendo as soluções ali que ele vai desenvolvendo de uma forma até preguiçosa no sentido de... Não muito criativa, né? Não muito criativa. E aí, assim, até voltando nesse negócio da roupa, eu achei demais esse negócio das câmeras, da solução ótica e tudo mais e tal. Só que quando aparece o cara mesmo, cara, eu achei aquele boneco 3D tão mal feito, sabe? Eu olhei aquilo ali e falei, nossa, que coisa mal feita, sabe? Dá aquelas piscadas assim e tal, mas era a estrutura do boneco, sabe? Tava, não sei, achei muito estranho, assim, o render. Não me incomodou muito, não. O que me incomodou, a única coisa, assim, que me incomodou um pouco foram algumas das cenas de luta, algumas das cenas mais físicas, não em todos os momentos, mas em um momento ou outro, não me pareceu que teria uma pessoa ali, sabe? Uhum. Eu ainda não mais sei estava chovendo, eu achei que eles iam usar aquela coisa do tipo, a água escorre, né? Sim, eu também achei como que até indica podia ter no mostrado. começo, né, nos próprios... Eu não sei, eu acho que pode ser também a questão dessa limitação orçamentária, né? Uhum. Um pode filme ser, com pode pouco ser. recurso, então acho que eles não podiam também investir muito nisso, né? Então teve um pouco de limitação, porque talvez nessas cenas eu não sei como é que foi filmado, eu não vi assim nenhum making of que mostrasse, mas eu não sei se essas cenas, se fosse um filme de um orçamento maior, provavelmente colocaria um cara de roupa verde para interagir e apagar. Pode ser que não tenha tido isso nessas cenas, foi uma coisa mais ali coreografada, né?
Me deu a impressão, algumas que era mais coreografia e não tinha, assim, um peso que realmente tava uma pessoa ali interagindo com ela e batendo e tal. E uma outra cena sim, algumas não. E aí entra essa outra questão que eu tava falando aqui, né, das soluções, assim, porque, por exemplo, olha só, quando ela tá no hospício, ela consegue esconder ali a caneta e tudo mais, e ele impede ela de se matar. Aí eu senti falta, assim, de tipo, pô, ela chega a enfiar a caneta no pulso, sabe? E o cara segura e tudo mais e tal. Daí eu fiquei sentindo falta justamente dessa... Pô, ela enfiou a caneta no pulso. Cadê a mão dela com o sangue e tudo mais? Depois ela enfia a caneta no pescoço do cara umas 4 vezes. Se ela conseguiu enfiar a caneta nele ali, pô, não precisava necessariamente a roupa ficar piscando. Podia ser uma mancha de sangue, entendeu? Porque o cara tomou facada no pescoço. Aí, essas soluções, assim, que pra mim, às vezes, sabe, ele fica tropicando, assim. E mesmo quando a gente estende isso lá pro final, porque o filme, ele faz... tem uma técnica, né, que se chama arma de Chekhov, que é uma técnica que caracteriza o aparecimento de um objeto que aparentemente ele é insignificante em uma história, mas que mais tarde ele acaba se revelando importante. Então essa que é a técnica usada. Esse filme ele utiliza muito isso, ele utiliza em vários momentos, tipo com a caneta, tipo com a roupa e tudo mais. Por exemplo, para mim a solução teria funcionado muito mais ao invés de, tipo, mostrarem que ele realmente usava roupa e tudo mais no final, né? Com a palavra dele falando surprise e tal, esse é o mesmo tom de voz, com ele, tipo, com a marca de ter 4 canetadas no pescoço e ele tá usando ali um cachecol, entendeu? E ela perceber a marca no pescoço, sei lá. Então, assim, tem momentos do filme que eu acho que falta um pouco desse desenvolvimento no roteiro, sabe? Algumas soluções que eles poderiam ter deixado o negócio um pouco... Previsões, talvez. Umas coisas assim um pouco mais interessantes e tal. Porque o filme, ele caminha bem em muitos aspectos. Esse aspecto de vamos reconstruir, né? A gente tenta desconstruir toda essa questão do relacionamento abusivo e tudo mais. A gente desconstrói isso e amplifica isso para essa coisa de existir um homem invisível que manipula ela e tudo mais, blá blá blá. Isso é muito bacana do filme, mas existem pontos ali do roteiro que pra mim faltou, assim, tipo, detalhes pra ser, tipo, pô, como o Henrique falou, melhor filme do ano e tal, até agora, entendeu? Porque pra mim, esses detalhes, assim, me pegaram um pouco, assim, eu sentia falta de uma coisa um pouco mais elaborada. Te tirava da imersão do filme, assim, você acha? né? Não chegava a me tirar a imersão do filme, mas, tipo, por exemplo, essa parte específica que ela invade a casa dele, que ela vê a roupa e não sei o quê. A hora que a roupa aparece na frente dela, eu falei assim, cara, é agora, saca o celular, esconde a roupa, faz um filme dessa porra, entendeu? Tipo, faz um filme. Ou leva a roupa, né? É que acho que nesse caso aí, logo que aparece, ela tem que meio sair correndo, né? Porque ela escuta o barulho, ela não tem muito tempo ali, né? Logo que ela vê, ela escuta o barulho, aí ela tira a roupa correndo e se esconde no armário, esconde a roupa no compartimento secreto lá. Acho que nesse ponto aí tem essa corridinha que poderia meio que justificar. Por outro lado, tem aquela outra cena da tinta também, que quando ela encontra as coisas no sótão da casa do James, onde ele tinha escondido uma faca, tinha escondido os trabalhos dela, né, de arquitetura que ele afanou da pasta dela, que ela levou para entrevista, e o próprio celular dele que tá lá em cima. E quando ela joga a tinta que tá guardada nesse sótão em cima dele, pela abertura do sótão, e ele fica cheio de tinta lá, e daí ele some depois tendo dado uma lavada lá na pia. Então, assim, essa parte eu meio que não comprei. Eu falei, não dá tempo dele tirar toda aquela tinta e assim tão rápido e não ficar parecendo nada, né? Essa cena que ela derruba a tinta nele é uma das mais, assim, o susto que vem naquilo é uma das maiores sustos do filme. Tensa, né? Sim. Não, a cena é muito derruba legal. E você vê a silhueta da pessoa, né? Você sabe que o homem invisível tá por ali, mas você não tá pronto
pra ver o Homem Invisível, né? Exatamente. Quando aparece que tá ali mesmo, tão perto, é um susto. Eu tive uns 50 mini infartos vendo esse filme. Meu Deus, eu tomei tanto susto. E não era susto de jumpscare, mas acho que o grito mesmo que eu dei foi na cena em que ela tá no restaurante com a irmã. Pra mim, aqui foi uma das cenas mais assim, tá desenhado o que vai acontecer, e ainda assim eu tomei um baita de um sustão na hora que acontece. Nossa, eu não esperava até acontecer, eu não esperava que era óbvio, né? Porque tem uma faca subindo do lado dela. Aí você fica olhando meio embasbacado aquela faca. E aí é um movimento tão rápido que acontece com o golpe na irmã dela, que você fica, meu Deus. Eu me assustei assim absurdamente. Sobre a questão da tinta lá, uma coisa que seria legal até seria se, por exemplo, nesses momentos da tinta, e até se tivesse algum sangue, por exemplo, dele, depois que ela, né, ataca lá com a canetinha lá, seria legal se, por exemplo, tivesse sabe assim, ou ficasse uma manchinha, uma coisa meio escondida, e aí você visse isso, daria até pra fazer tipo um quase easter egg, sabe? Tipo aquela coisa que você não presta muita atenção, mas ela tá lá, sabe? Jogo dos 7 erros, ficar procurando um negocinho na tela, né? Tipo uma manchinha de branco, uma manchinha mais leve e tal. Verdade. Caso ele não tivesse limpada inteiro. Seria até uma brincadeira interessante se tivessem feito, né? Assim. Verdade. Mas, enfim... Mas realmente também acho que são umas coisas meio forçadinhas. E até eu não acho que o filme como um todo se enfraqueça com essa mudança de gênero, né? Porque ele sai do thriller e vira um filme de ação no final. Né? Sai da tensão e tal. Vira um John Wick invisível. Vira um John Wick sai arregaçando tudo e tal. E aí, assim, uma coisa que eu acho que ele não enfraquece nesse sentido, de mudar. Eu acho que é até interessante porque, por exemplo, quando todo mundo começa a ver o caos que ele faz lá na clínica, eu já falei assim, bom, beleza, ela já se safou de ser chamada de louca, porque, galera, vai ter um monte de gente que viu e disse, tá, ela tava falando sério, tem um cara invisível. Mas é isso, é nessas pequenas falhas que o filme dá uma enfraquecida, ele vira um desses... Ele perde um pouco dessa genialidade e ganha uma característica típica de um filme... Sabe, desses filmes menores e tal, né, que geralmente são esses thrillers mais esquecíveis e tal. Então, nesse momento, ele flerta um pouco com esse tipo de filme, né? Porque até nessa cena... Porque quando tem a cena da clínica, que ela consegue escapar do quarto, depois do lance da caneta, e aí que ele começa realmente a se manifestar para outras pessoas, né, e sai matando geral no corredor, eu fiquei meio assim, mas não tem esse hospital, não tem câmera no corredor, não tem ninguém que tá vendo o que tá acontecendo lá, que não tinha como ela tá matando aquele monte de gente, não vai ter uma filmagem depois, nada, porque até quando ela sai pro lado de fora, tudo, dá a entender que ninguém viu nada, como se ela tivesse feito tudo. E as pessoas que estão lá dentro estão mortas, ok, mas não tem uma filmagem, gente? Que falta de segurança. Não, mas depois eles deixam claro que ela escapou de todo esse processo, então recuperaram foto, tem toda uma coisa... Recuperaram imagem e rolou um processo, né? Uma coisa... O que eu só acho que existe uma transição. Eu também não acho que enfraqueça esse lance de você sair de um thriller, de um suspense e tal, e ir pra uma ação. Não acho que isso enfraqueça o filme, mas eu acho que a transição entre um gênero e outro, ele é dado de uma forma muito abrupta, sabe? Porque naquele momento em que basicamente começa toda essa parte de ação nesse momento do hospício. Então ali ela encontra uma maneira de verificar se ele tá lá, porque ela tenta se matar. Até aí ela tá conseguindo dobrar o cara, ela tá conseguindo revelar ele e tudo mais, tá conseguindo provar que ele tá ali e tal. Daí ela ataca ele e sai correndo. Aí é tão estranho, porque assim, um cara que estava se comportando até o momento como um psicopata, um cara frio, que fica ali quieto, só observando e tudo mais e tal, em um determinado momento ela tá saindo de dentro de um hospício correndo e não passa na cabeça dele que, bom, ela que está louca, eu posso ficar aqui de boa, quieto, que todo mundo vai prender ela e vai trazer ela aqui pra mim. E acabou. Não preciso sair aqui matando todos os policiais, entendeu? Então, aí que entra a questão do irmão, né? Eu ia falar isso. Não era sempre que era ele, né? Eu acho que essas coisas mais atrapalhadas aí que aconteceram, era o irmão.
Né, então, mas não temos certeza, né? Porque o filme não fala não isso. Temos, mas o comportamento é diferente, eu acho. Eu entendi que o irmão só na cena do hospital até a cena de ele ir pra casa pra matar a garota e morrer. Isso. Porque foi assim, você me prende. Deve ter sido assim, o Adrian, que é o ex-marido abusivo, deve ter falado pro irmão dele, você vai me prender aqui e você vai lá e faz isso. E qualquer coisa, como se fosse um plano B, porque ele fala especificamente pra Cecília, né, que chama a Cecília, né? Ele fala assim, o meu irmão sempre me manipulou também, eu fiquei aliviado quando ele morreu e tal. A questão não é dizer exatamente quem era. Podia ser o próprio cara ou o irmão dele lá na clínica enfim, e depois obviamente que era porque a gente vê, né, ela tira lá a coisa dele, e pode ser que ele nem soubesse que o irmão dele, que o cara estaria se fingindo de preso, entendeu? Pode ser que tenha sido algum outro tipo de manipulação que o cara fez com esse irmão. Podia estar sendo ameaçado, inclusive, também. E falou assim, vai lá e faz isso. Estava sendo ameaçado. Isso, a gente não sabe exatamente, mas eu acho que a questão é justamente a gente não saber. Ele fez alguma coisa, manipulou o cara e o cara foi pego. E aí que ficou pra isso tudo pra fazer parecer. Talvez ele até imaginasse que o cara ia morrer, entendeu? Tivesse era um peão pra sacrificar, digamos assim, né? E daí ele falou assim, vai lá, faz isso e tal. Daí, ele vai se fuder, eu vou estar preso, eu vou fingir que eu tô preso e tal. Então, que eu fui preso pelo meu irmão e que foi tudo coisa dele, entendeu? E daí o legal é a sacada dela de falar, não, isso não é verdade, entendeu? E isso não é verdade, não tem uma prova, não tem nada, não tem uma imagem, uma cena disso. É ela falando, esse cara é a vivência dela, né? É a vivência dela, é porque as coisas que aconteceram antes, ela sabe que só ele saberia fazer, né? Tipo, só Vocês ele provocaria ela daquela antever isso de ser o irmão dele? Porque eu saquei que não era ele que era o irmão, tipo, 1 minuto antes dela tirar a máscara, sabe? Pegou vocês de surpresa? Pegou, eu não imaginava, eu achava que ia ser ele. E aí quando não Então, quando ela foi aproximar e atirou, eu falei, não é ele, é o irmão. E isso não é que estragou pra mim, mas eu fiquei, será que, sabe, era pra ser uma grande surpresa, não era pra ser? Mas por quê? Da onde que como que você soube que era ele? Porque eu não fazia ideia que era eu imaginei que àquela altura do filme, ela não conseguiria matar ele ainda. E não poderia ser ele, então. Mas por causa da minutagem do filme? Não sei, pelo andamento, eu não achei que acabaria fácil, entre aspas, né? Daquele jeito. Alguma coisa na cena me disse que aquela cena não era final, que ainda tinha mais coisa, sabe? Então, um pouquinho antes, quando ela começa a atirar, eu já pensei, não é ele. E quando ela vai em direção, eu já tinha certeza que era o irmão. Aí eu fiquei na dúvida, porque eu ouvi algumas pessoas criticando o filme, dizendo assim, que era meio previsível, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando, será que estão falando dessas coisas? E do final também. O final do filme também, assim, durante o jantar eu já imaginei que fosse acontecer. Mas eu fiquei pensando, será que é por isso que algumas pessoas talvez tenham sacado meio do mesmo jeito e aí diminuíram um pouco o filme por conta disso? Vocês também chegaram a sacar essas coisas assim? Deu pra ter uma surpresa? Eu não imaginei que fosse o irmão dele. Pra mim o irmão dele era como a gente falou aqui, era um peão ali que ele usava, sabe, pra ser advogado dele e tal. O fato do irmão ter revelado pra ela, né, que ele sabia que o cara tava vivo e não sei o que e tal, pra mim aquilo ali já tinha sido uma surpresa. E eu confesso pra vocês que essa sequência, assim, tipo, desde ali do hospício até o fato dela ir jantar com o cara e tal, pra mim é a sequência mais fraca do filme inteiro, assim, porque eu acho todas as soluções... Ele não tem mais aquele nível de tensão que tinha antes, né? Que vinha tão forte, te deixando na ponta da cadeira. Uma das coisas pra mim é que eu queria... Uma sensação que eu queria ter tido ali e tal, é que ela vencesse ele de uma maneira quase que superior àquele cara, entendeu? Então, assim, o fato dela descobrir ele ou revelar ele, ela ir desmontando ele ao longo do filme, sabe? Porque, assim, ela foi tão subestimada pelo Adrian ao longo de todo o filme. Tipo, o cara achava que manipulava ela, que controlava
pílula anticoncepcional, que sabia que ela ia fazer isso, que aquilo, e não sei o quê. E ele em vários momentos deixa isso claro. Eu sou mais forte, eu sou mais inteligente, eu sou mais rico, eu sou mais não sei o quê, eu sou tudo mais do que você. E aí eu queria ter visto um desenvolvimento onde ela vai desconstruindo esse cara. Tipo assim, ó, eu vou passar por cima de você, eu vou te desmontar em um ponto que talvez você nunca esperasse, porque a minha força tá aqui, minha força tá dentro de mim, eu vou desmontar isso. Por isso que a partir do momento que eu vejo que é o irmão dela, depois ela vai pra casa, tenta fazer ele confessar, ele não confessa, ela vai lá matar ele e tal. Eu acho que ela derrota ele no próprio jogo dele. É o primeiro que eu acho que ele ia matá-la bem antes disso. Ele só não mata ela porque ele acaba descobrindo que ela tá grávida, né? Eu acho que a intenção dele era torturá-la e chegar a matá-la. Mas aí quando ele descobre que ela tá grávida, que era o que ele queria já há muito tempo, ele muda os planos. Aparentemente é aí que acho que ele envolve mesmo o irmão. Me parece que tem uma virada aí por conta desse fato. Eu acho interessante ela vencê-lo no terreno dele. Ela vence ele na casa dele, usando a própria arma dele. Sim. E o engana da maneira como ele se acha tão, né, o manipulador e tal, e no fim não percebe que ela dá uma volta nele. Porque ela mesmo fala que ele adivinha tudo que ela pensa, que ele entra na cabeça dela, se ele percebe que ela tá pensando alguma coisa que ele não gosta, ele fala e antevê, por isso que ela teve muita dificuldade de planejar até a fuga dela. Ela chega a falar isso, que uma das ocasiões em que ela estava planejando, ele olha para ela e fala que sabe que ela tá planejando ir embora e que ela não vai conseguir porque ele sempre vai estar atrás dela, né? Então o fato dela conseguir enganá-lo e vencê-lo usando a própria arma dele, eu acho que é um ponto interessante. Eu acho que a questão dela matar ele, né, com a faca e tal, tem também uma questão toda de até não sei se psicanalítica seria a palavra certa, mas até, sabe assim, em termos da metáfora do que isso significa. Porque se a gente considerar que o filme todo é uma grande metáfora pro sofrimento de uma mulher depois de se separar de um relacionamento extremamente abusivo, você tem a forma dela romper com isso, dela acabar realmente com isso, se sentir leve, é matando esse cara, não literalmente no sentido de matar. É como se ela cortasse isso da vida dela, né? Cortar da vida dela, cortar de qualquer coisa, né? A romper com tudo. E que é muito difícil, porque, sei lá, dependendo do relacionamento, você vai ter amigos em comum, você tem pessoas próximas que se conhecem e tudo mais. Então, talvez, eu acho que tem muito disso, tem esse simbolismo, entendeu? E é inteligente porque a câmera, que é tanta câmera que tinha, ela faz de um jeito que parece que ele se matou, né? Sim, que ele se enfiou e a câmera filma de um jeito que você não vê direito, mas dá lá. Ela mesma vira, né? Com essa cena aí de a gente só ter uma visão pela câmera de segurança, eu lembrei daquele filme da Garota Exemplar, aquele filme que tem o Ben Affleck, que não sei se vocês assistiram dando um mini spoilerzinho, mas basicamente, ela tava morando, a moça sai da casa do marido e vai morar com um amigo. E aí tem as câmeras de segurança. Então, quando ela tá lá com o cara, com o amigo dela, ela tá vivendo de boa com ele. Quando o cara sai pra trabalhar e ela fica sozinha na casa, ela fica, gritando e batendo nas paredes como se ela estivesse tentando fugir, entendeu? Uhum. E aí, a imagem que ela mostra é a imagem como se ela estivesse sofrendo. E é o que a gente vê no filme. A imagem que passa é como se o cara tivesse se matado, porque ele tenta segurar a mão dela, né, pra impedir. Então tava a mão dele na faca. What happened to him? Adrian's dead. Listen, you're getting your freedom back, okay? He said that wherever I went, he would find me, walk right up to me, and I wouldn't be able to see him. Adrian is dead. He's not dead. He has figured out a way to be invisible. Mas esse filme tem umas piscadas legais também pra quem
pode se identificar talvez um pouco mais com situações assim que mulheres passam, porque se você voltar mais atrás, quando ela vai fazer a entrevista de emprego, o cara que tá entrevistando, ele começa conversando com ela, dando uma cantada, falando, como ela é bonita, todas as mulheres bonitas vão pra Paris. Ele começa com uma coisa assim, já bem pouco profissional, né? Sim. Então o filme, ele dá umas piscadas assim de mostrar pequenas situações que as mulheres passam, né? E quando chega essa cena do jantar e ele começa a falar com ela, assim, é muito... felizmente eu nunca passei por situações dessas, mas eu já vi muitos depoimentos e já ouvi de muitas, assim, mulheres contando em grupos e tal. Eu já ouvi muitos relatos. E é muito característico isso, de quando o cara volta, ele volta todo manso, vai ser tudo diferente, não se preocupe que não vai acontecer mais isso, sabe? Toda ali uma maciez, uma voz macia, que é pra engambelar, enganar, como se nada do que tivesse acontecido antes vai se repetir, ou que ele tá super arrependido, que vai ser tudo diferente. Então, é muito nítido ali naquela cena do jantar, como costumam acontecer esses retornos, de quando a pessoa ou não consegue, né, não consegue se desvencilhar, ou é obrigada a voltar por algum momento, ou resolve dar uma chance. É bem a conversinha típica, é uma conversinha assim super típica. E você olha o cara, gente, ele tem uma cara tão de bocó, né? Pelo menos assim, então, mas é isso que dá muita raiva, porque quem vê aquele bocó falando, nunca vai imaginar. Não imagina. Não, imagina esse cara tão delicado, tão fofo, né? Tão bocó. Não, impossível que ele fizesse tudo isso. Sim. Então, eu achei essas coisas que o filme vai colocando, mostrando pequenas situações que a gente vai passando no dia a dia, ou, né, as mais extremas, assim, que mulheres que estão em situações vulneráveis dessas passam. E acho que duas delas que são violências super intensas e que dão, que são muito comuns em muitos relacionamentos que é uma violência sexual, né? O cara cortar a pílula dela contra a vontade dela, sem ela saber. Então tem isso. E tem, imagino que deve ter muito homem que faz isso, ou que tenta fazer isso. Ou que quer controlar, né? Se a mulher vai ou não engravidar, como se ela... Tem inclusive uma prática que acontece bastante, que não é igual essa da pílula, mas que é uma prática chamada stealthing, se eu não me engano, que é aquela prática de retirar o preservativo sem a mulher perceber durante uma relação. Já ouvi falar disso também. Então, sim. E tem a outra que é muito comum em muitos casamentos, que é a da questão financeira, né? Do tipo, a mulher, o cara tira totalmente o controle financeiro num relacionamento abusivo. Isso né? E aí tem aquela questão, ela recebe inicialmente uma herança, aí depois ela vai perder a herança, aí vai perder o dinheiro que ela vai dar pra menina que é uma sobrinha, né, ou que seja muito amiga, que ela queria tanto ajudar para fazer a faculdade, ela não vai poder e tal. Então esse tipo de controle financeiro é super comum. Porque a mulher que está e não tem nenhum tipo de independência financeira, especialmente se ela tiver filhos, ainda mais agravante, é muito, mas muito, muito mais difícil mesmo dela conseguir sair de um relacionamento desse. E não precisa nem ser um caso desse, que é um cara ricaço e cheio da grana. Não, qualquer família comum. Não, no Brasil, quando se estabeleceu o Bolsa Família e se estabeleceu que era a mulher que teria controle do Bolsa Família, teve muita mulher no Brasil, nesses interiorzão que o Brasil tem, tantos lugares, né, tantas cidades tão diferentes e tal. Teve muita mulher que conseguiu independência financeira e conseguiu botar o marido bêbado fora de casa porque ela tinha o Bolsa Família, entendeu? Exatamente. Então o Bolsa Família ele teve um papel... Foi libertador para muitas mulheres mesmo. Ele teve um papel que eu lembro que quando eu li eu achei muito interessante. Falei, nossa, ele teve um papel que provavelmente não era nem pensado. Não foi, foi um efeito fez o Bolsa Família, né? Isso, ninguém fez ele pensando, vamos dar mais independência para as mulheres. Foi uma coisa, as pessoas precisam de dinheiro, né? Tem muita gente passando fome, né? Vai ser desse jeito. Aí quando você coloca na mão da mulher, você dá essa liberdade para ela num país que tem tantas situações
situação super vulnerável, né? Enfim, Sim. de tantas coisas. E fora que tem pesquisas depois que mostram que esse dinheiro que é colocado na mão da mulher, ele reverte muito mais para a comunidade. Então ele reverte em cuidados para as crianças, ele reverte em compras na comunidade próxima, o que se esse dinheiro ficasse na mão, né, não necessariamente da mãe da família, não teriam mesma utilização. Esse filme ele tem muitas dessas metáforas, né? Por isso que eu acho que ele é muito interessante de ter essas atualizações, porque realmente assim ele consegue fazer essas metáforas e trazer pra gente justamente um pouco do peso desse relacionamento abusivo, justamente pela visão da vítima. E uma das coisas que me chamaram muito a atenção foi: você só vai ver o rosto realmente desse cara que ela tinha um relacionamento no final do filme, quando ela mata ele. Porque até então a gente não vê ele direito, a gente não vê o rosto dele. Meio só de relance, né? Só de relance. Mesmo no começo, quando ela tá fugindo da casa e ele aparece, né, da escuridão, correndo em direção a ela, quebra o vidro do carro e tudo mais, a gente não vê ele pegando, quando ele pega o pote no chão, a gente não vê, só vê a mão dele e tal. Então assim, são metáforas realmente para mostrar, e aí acaba sendo muito feliz essa questão, porque essa atualização mostra isso, que a mesma mulher vivendo um relacionamento abusivo e ela saindo desse relacionamento de alguma forma, seja fugindo, seja expulsando o cara, sendo o cara morrendo, seja qualquer coisa assim, o trauma da convivência, ele permanece durante muito tempo. Ele realmente, o homem, vira um homem invisível na vida da mulher, ao ponto dela não conseguir colocar as coisas. Fica uma assombração, né? É uma assombração que persegue. E por que esse tema ele é tão importante hoje? Eu estava procurando uns dados, porque é interessante a gente ver um filme, né, em língua inglesa e tal, sendo que a gente fala que no Brasil existe o índice de feminicídio só aumenta e a gente não tem uma política pública que combata isso e tudo teve mais. Uma explosão do ano passado, principalmente para cá, entre ano passado e aqui em São Paulo teve uma explosão, não só em São Paulo, mas em São Paulo teve uma explosão enorme nos dados. Exato, mas aí eu fui ver que nos dados da ONU, a ONU falando em mundo, né, 7 em cada 10 mulheres no mundo já foram ou serão violentadas em algum momento da vida. E esse tipo de violência que elas sofrem... Aqui no Brasil é 1 em cada 5. Pois é, não, olha só que coisa interessante, porque a violência, ela não parte só, porque a pessoa pode pensar em violência e só na violência física, mas existe o assédio verbal, existe a violência física, existe questão cultural, religiosa, existe a própria violência física, até realmente a morte, né? O cara ir lá e matar a mulher. Então, é um assunto muito, muito atual, assim. Não à toa é um filme que está levando muito as pessoas para o cinema, porque ele tá num gênero em que chama a atenção das pessoas, porque a gente está falando de um suspense, um terror e tal, que tem crescido, né, em sua audiência no mundo como um todo, mas o tema também ele chama a atenção por isso, porque ele faz essas metáforas, ele faz essas alegorias, ele quer trazer esse assunto de uma maneira em que a gente acaba olhando essa questão de um outro ponto de vista. E para mim uma das cenas... Traz bastante reflexão, né? Muita reflexão. E para mim uma das cenas que mais assim, eu fiquei chocado assistindo. Não foi nem dó, nem raiva, nem nada. Eu fiquei em choque, assim. Foi a cena de quando ele realmente agride ela na casa do James, né? Porque ali ela luta sozinha com ele. E aí eu achei muito impactante aquilo, porque você não tem a imagem do agressor e você só tem a imagem da vítima, sabe? A vítima você consegue apanhando. focar totalmente no que ela tá passando, né? Exato. Você só tá vendo ela. Você não precisa ver o cara segurando ela pelo pescoço, arremessando ela para um lado, para o outro e tal. Não, você tá vendo a vítima. Olha o que essa mulher tem que passar com esse cara. Tipo, é uma mensagem tão poderosa, sabe? Por isso que assim, pra mim, o filme ele tem uma questão didática, roteirística e tal,
que me chama muito a atenção. Apesar dos erros aqui que eu apontei, eu não gosto muito do final do filme e tudo mais, mas eu acho que no todo ele abraça esse tema de uma maneira muito impactante, porque ele realmente vai focar no que essa mulher passa, sabe? E aí passa pela violência verbal até realmente a tentativa de homicídio, sabe? Tem uma coisa, um personagem que a gente não comentou e que eu acho que é legal comentar, porque assim, mesmo que esse filme só mostrasse, não teria problema nenhum se esse filme mostrasse toda a figura masculina como uma pessoa a ser eliminada, como enfim, né, faria parte da mensagem dele e tudo mais. Mas ele tem a figura do James, né? Do James, que tipo, é muito interessante, porque assim... É um contraponto muito legal, né? Ele é um contraponto no sentido de comportamento, né? Ele é um pai, cria filha sozinho, ou praticamente sozinho, recebe, né, uma amiga, ex-cunhada, enfim, em casa sem problema nenhum, né, sabe, é uma pessoa super atenciosa, etc. Ele é policial, que nos Estados Unidos, tal qual no Brasil, é uma profissão associada à brutalidade, associada, né, a ser mais a uma violência maior, né, e tudo mais. E ele é muito forte. O cara tem uma cena que ele tá tipo no quarto. Gente, com o cara muito realmente grande. é um armário, né? Então assim, de músculo. É também uma forma de dizer, tipo, não é o cara ser forte não significa, essas coisas não estão vinculadas, né? Tanto que o outro é magrelão. Propositalmente eles colocam uma cena, inclusive, delas brincando. Ela junto com a menina brincando de guerra de almofada com ele. Se desenrola ali uma brincadeira, tal, super de boa, super inocente. Você vê que ela fica totalmente à vontade perto dele, né? Não é... Ela não se sente ameaçada por ele. E essa cena é uma das primeiras cenas que a gente tem ideia de que ele tá na casa, porque o diretor, ele deixa a câmera atrás longe, né, de um muro. E tem assim, a quina da parede, e a câmera, assim, a metade da direita é a parede e a outra metade é como se ele tivesse assim... Tivesse alguém ali de canto observando, no cantinho, né? Exatamente. Foi a primeira cena que eu já fiquei, putz, ele já tá aí. São coisas assim que mesmo que conscientemente você não perceba na hora, a maneira como é montada a cena deixa a sensação, mesmo que você não se ligue como você tá explicando, né, direitinho ali a montagem da cena, né, que tá, né, pegando um pouco da parede, mas você não precisa nem se ligar disso na hora pra ficar com a sensação de que tem alguém mais longe ali que tá olhando. Acho que uma outra coisa que talvez fosse legal a gente salientar é a trilha do filme, né? Sim, eu achei a trilha tão boa que ela, em alguns momentos, fica mudo mesmo, e são os momentos que a tiazinha da poltrona de trás me assustou, inclusive, várias vezes. Quanto mais quieto tava, mais eu me assustava. E ao mesmo tempo tem vários sons incômodos, uns barulhos estranhos, assim, a trilha apela para sons bem incômodos, e quando a ação começa a ficar um pouco mais acelerada, tem muitos, tipo como se fossem meio batidas, né, que lembram um coração meio acelerado, assim, dá pra sentir que vai progredindo o negócio conforme as situações vão passando, né, eu achei a trilha bem interessante. Agora Incômoda na maior parte do filme, mas um incômodo assim que combinava. Então esse trabalho com o silêncio, né, ele é muito interessante nesses filmes de suspense e tal, principalmente nesse filme em que a gente tem um personagem que ele ele fica ali à espreita, fica observando e tudo mais. Porque se você não vê, você vai tentar ouvi-lo, né? Exato, exatamente. E ele é super silencioso, né? Super. Sim, e aí é muito interessante, assim, porque realmente toda a parte do silêncio, qualquer som, ele chama atenção. Essa cena que até o Dani falou um tempo atrás aí, da poltrona, que foca na poltrona e tal. Cara, quando ela pega a toalha e joga em cima, é um barulho estrondoso, assim. É uma toalha, é um lençol, né, que ela tá jogando em cima e tal. E aí você toma um susto também. Caraca, o que é aquilo que tá acontecendo? Porque você tá com os sentidos tão aguçados, né? Exato. Você tá tentando olhar cada cantinho da tela pra ver se vê uma mínima coisa se mexendo. Você tá de ouvido aguçado pra ver se escuta um barulhinho. E aí, quando acontece alguma coisa assim, você tá ali já, tipo corda de violino. Agora, é importante ressaltar aqui pra você que é ouvinte do Cinemação, eu sei que não tem esse problema. Mas, cara, passa a mensagem pro amiguinho do lado e tal. Você vai assistir um filme desse,
presta atenção no filme, fica quieto no cinema, entendeu? Porque é inacreditável a falta de respeito das pessoas no cinema. Eu tô cada vez... Olha, dessa vez eu sentei assim com uma poltrona vazia do meu lado e duas pessoas, eu acho que era um casal, não sei, mas estava do meu lado direito e tinha uma poltrona vazia entre a gente. O casal falou em 75% do filme, sabe? E era aqueles tipos de comentário que eles vão narrando o filme. Então, aquela cena em que ela sai da casa e aí ela solta aquele bafo assim do frio, sabe? Que vai aquela... Aí saiu o bafo do lado dela, assim. A menina que tava do meu lado falou assim: você viu? Saiu o bafo do lado ali, ó. Saiu agora o bafo e tal do caraca. Não, eu sou mega traumatizada com isso. Porque, assim, desde que eu era criança, há muito tempo atrás, eu era obrigada, obviamente, a assistir filmes com a minha família. Então, e a minha mãe e a minha irmã são desse tipo, que falam e narram cada cena mas na filme. Sala de Casa inclusive tudo bem. Aquele filme que já viram 20 vezes e elas vão falando o que ainda vai acontecer. Ó, tá vendo? Daqui a pouco ele vai passar por aquela porta. Daqui a pouco vai aparecer não sei o que. Eu falo, meu Deus do céu, graças a Deus eu não preciso assistir mais filme com elas. E eu vou em sessões muito alternativas de horário que tá, assim, 99% das vezes vazio. Eu acho que é falta de educação mesmo, geral, sabe? Eu acho que, não adianta, gente, não adianta. A pessoa vai pro cinema pra ficar comentando o filme, pelo amor de Deus. Where are you? Show yourself! Surprise. Let me help you. You can't help me. Surprise. Agora vamos lá, a gente tem aquele momento aqui, né, de dar nota pro filme, pra gente encerrar esse papo, né, uma nota de 0 a 5, onde eu tiro aqui a média de quanto gostamos desse filme, né? Lembrando que a nota é só um exemplo de quanto a gente gostou especificamente para esse filme, então não adianta você aí que tá ouvindo falar: ah, você deu 4,55 para filme tal, e para esse dá tal, então você gostou mais desse do que o outro. Não, a nota é individual para esse filme, esquece todo o resto. Então vamos lá, Henriquinho, vamos começar dessa vez com você. Queria uma nota de 0 a 5, quanto que você vai dar para esse filme? O melhor filme de 2020 até agora pra você. Então, pro melhor filme de 2020, eu vou dar 5 cracretes. 5? Caraca! Cara, eu gostei. Eu tava assim, expectativas medianas. Eu gosto muito da Elizabeth Moss, porque eu gosto muito de Handmaid's Tales. Eu assisto, sim, os episódios. Eu não li o livro, mas eu, fico entrando na wiki da série e sei todos os detalhes e tal, sabe? Eu gosto muito dela. Então eu fui assistir o filme pela atriz. Eu fui muito impactado tanto por todas essas questões sociais que a gente conversou ao longo do podcast, quanto pela qualidade, assim. Eu achei muito legal o jeito dele ser o Homem Invisível, de ser algo tecnológico que qualquer um pode se tornar o Homem Invisível. Tanto é que tem uns easter eggs legal, porque no final Cecília vira a Mulher Invisível. Putz, eu comentei isso outro dia no grupo. Invisível. Eu falei, será muito que legal, tem a Mulher Invisível por aí? Eu falei meio tirando sarro, mas eu nem tinha certeza que tinha tido um filme da Mulher Invisível. E teve, né? Aí me disseram que tinha um filme até quem me falou foi o William, lá do Will Who. Ele falou, tem um filme da Mulher Invisível, que é um pouco mais leve, assim, né? O tom e tal. Mas ele dá meio que pode deixar uma porta aberta aí pra isso, né? Eu acho que não é muito a intenção, mas poderia até. Eu também não imagino que ela vá se dedicar, assim. Mas também assim, acho que não. Recentemente eu assisti o filme da Múmia, que tem o Tom Cruise. Eu acho que eu assisti... Eu nem cheguei a ver. 60% do filme. Insuportavelmente chato. E é muito legal ver que eles pegaram... não vamos fazer um universo compartilhado, mas vamos pegar esse personagem e fazer uma história foda desse personagem. E além do mais, o filme, ele é da Blumhouse, que hoje em dia é uma das maiores produtoras de filme de terror. Tem, lógico, coisas muito boas. Eles são bons de multiplicar dinheiro, né? Gastar pouco nos filmes e arrecadar, né? Eu acho que assim, eu lembro de ter assistido O Homem Sem Sombra, né, com o
Kevin Bacon, né? Muitos anos atrás, acho que algumas décadas eu atrás. assisti também, mas eu não lembro nada desse filme. Só lembro de como ele ficava vestido, todo encapuçado, só isso. É exatamente isso que eu ia falar. É um filme totalmente esquecível. Eu não acho que esse Homem Invisível vai ser um filme invisível para o público. Eu acho que ele vai marcar, assim. Ele vai ser, tipo, referência de filme de terror. Nem tão terror, eu acho que ele é muito mais um suspense do que um terror, né? Assim, né? Isso. É o famoso thriller, terror social, né? Terror social. Terror crítica social foda. Crítica social foda, Então eu tenho os probleminhas dele, sim, mas eu vou dar 5 claquetes. Pra mim é a nota máxima, assim, me surpreendeu pra caramba. Eu tô com uma memória meio ruim, mas eu acho que foi o melhor filme que eu vi esse ano, hein? Eu vi uns filmes de Oscar aí, da hora, mas o que eu fiquei... Eu lembro que, assim, eu senti medo durante o filme, e eu tô acostumado a assistir filme de terror, tal. É difícil eu ficar com medo, com tensão, assim. Os últimas vezes que eu tive medo no cinema foi Hereditário, que foi bastante, e Midsommar foi mais cenas graficamente chocantes. Não, então, 5 claquetes aí de nota. 5 claquetes, tá aí então, nota do Henrique. E aí, Kátia, e você? Quanto que você vai dar pra O Homem minha Invisível? vez! Ai, gente, que emoção dar uma nota do cinema. Deus, que emoção! Bom, eu amei o filme. Mas acho que talvez eu seja um pouquinho mais chata que o Henrique. Eu dou 4,5. Impossível. Esse meiozinho é só mesmo por aqueles detalhes que a gente conversou, de algumas coisas que ficaram um pouquinho assim, né? Podiam ter sido um pouquinho melhores. Mas é um meiozinho aí só, porque não chega a ser perfeito. Até eu gostaria que a Elizabeth recebesse uma indicação por esse filme, mas eu não sei se ela recebe porque... Como a atuação dela em Handmaid's Tale é muito marcada já, e eu acho que esse filme lembra um pouco, assim, sabe? A questão de estar numa situação oprimida, tem algumas coisinhas em comum, e aí eu não sei se vão lembrar tanto dela por conta disso, né? Porque ela já foi bastante premiada na série. Mas eu acharia legal se ela recebesse uma indicação. O problema é que os filmes que saem nessa época, muitas vezes não são muito lembrados, tipo Us, do ano passado, né? O Henrique falou até da tensão aí e tal. Teve algumas, não muito, mas teve umas partes que me lembraram o nível de tensão que eu senti um pouco num Lugar Silencioso. Porque aquele filme também tem uma boa parte dele que também eleva bastante a atenção, e eu achei bem semelhante no Homem Invisível. Fora que, assim, achei que a sacada deles de atualizarem essa história de monstro da Universal tão antiga para alguma coisa tão atual e caber tão bem num cenário atual e numa temática atual, eu achei uma sacada muito genial. Acho que só por isso já vale a maior parte da nota. E a direção também dele conseguiu passar a atenção, porque não é tão fácil assim passar esse nível de tensão, né? São pequenos detalhes, coisas assim pequenas e que, se não forem bem feitas, não dão esse clima. Então eu dou 4,5 aí com louvor, porque realmente é um filme muito legal, que vale a pena ser visto. Eu não sei se está indo bem na bilheteria aqui no Brasil, porque eu vou nos horários que, como não tem ninguém, eu fico meio sem referência de como é que tá sendo o final de semana, né? Mas eu espero que ele fature bem, porque realmente é um filme muito bom. Não, realmente chama bastante atenção pela temática, e eu acho que esse é a grande virtude dele. Dan, diz pra gente então sua nota aí, pra gente ir complementando aqui, daí eu encerro essa parte de nota. Então, eu vou dar uma nota parecida, só que um pouquinho mais baixa. Eu vou dar 4. Acho que é um filme nota 4. Se fosse, eu não acabei não escrevendo crítica, mas se eu escrevesse, eu daria lá 4 estrelinhas, então é 4. Sei lá, baixei um pouquinho mais por conta dessas questões, mas é 4, ainda assim é um ótimo filme. Como eu falei, né, toda essa parte da temática dele chama bastante atenção. Eu acho que essa é a grande virtude do filme, é ele ter atualizado isso, né? Ficaria ainda mais feliz se o filme fosse dirigido por uma mulher, né? Isso daí seria realmente fantástico, assim, do ponto de vista mercadológico. Porque tem um olhar que é um pouco diferente, né? Exato. Mas ainda assim, achei que ele conseguiu passar bem, também muito provavelmente por conta da Elizabeth, mas eu achei que ele conseguiu passar bem na direção dele também.
Não, ele faz uma direção boa, ele vem nessa nova leva, né, de diretores de Hollywood ali, que são novos, que tem 40 e tantos anos, ali, 42, 43 anos. Ele é de 77, eu vi agora há pouco. Então, 42 anos, é um cara, tipo, novíssimo, que consegue fazer bem o trabalho. Eu acho que esse rolou muito bem, assim, essa sinergia entre atriz e direção, né, como eu até já falei aqui. Só que pra mim, essas questões, como eu falei, pra mim o filme ele tem uma curva muito ascendente no começo, ela se mantém alta até ali o momento onde ela é presa, vai pro hospício, não sei o que, dali em diante ela começa a cair, porque toda aquela parte ali, depois que vai se tornando uma ação, eu não vejo problema de se tornar uma ação, mas eu acho que é muito, muito abrupta essa transformação de um thriller para uma ação, e depois como é se construído isso, né? Como eu acho que perdeu um pouco ali do detalhe. Da essência que vinha vindo, né? Acho que se eles tivessem mantido a ação assim, num círculo menor de pessoas, porque quando começa a envolver muita gente, é que eu acho que perde um pouco. Se tivesse continuado meio ele perseguindo ela em específico, e talvez ali a família mais próxima, continuaria mantendo um nível de tensão maior do que um monte de guarda, um monte de... e corre pra cá, e corre pra lá, e bate nesse, bate naquele. Exato. Eu acho que tem essa questão de ter várias pessoas envolvidas ali e tal, mas não sei, pra mim são esses detalhes, pra mim falta, sabe, um olhar ali um pouquinho mais cuidadoso, assim, sabe, ela enfiou uma caneta no pescoço dele, vamos sujar ele de sangue, sabe, vamos fazer alguma coisa, tinta e tal. Então, assim, tem coisas ali que eu realmente sinto falta, assim, eu acho que falta um pouco de capricho nesse sentido. Dito isso, eu vou dar nota de 3.6, eu acho que é um filme que é acima da média, a atualização sobre o tema é muito importante, super válida, espero que tenhamos mais filmes que abordem esse tema, e se a gente pegar aqui os 4 do Dani, os 4,5 da Kátia, os 5 do Henrique, meus 3.6, estamos carimbando aqui para O Homem Invisível a nota de 4,28. Olha aí, uma nota boa. Bem quebradinha. Bem quebradinha. Do jeito que vocês gostam. Já arredonda pra 4,5 aí, 4,28. 4,28, aquela Seja nota. Um professor bonzinho. Tá ali entre a nota da Kátia, a nota do Dani, tá ali entre as duas. É um filme ótimo, tá no cinema ainda, então você que não viu, corre pra ver. E se você viu, né, deixa seu comentário, o que você achou. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Detalhe da semana, aquele momento, né, para dar aquela dica para você, para que você possa aproveitar melhor a sua semana. Dani, vamos começar dessa vez com você. O que você trouxe pra gente nesse podcast 357? Mais um podcast que eu não tô com não tive muito tempo de consumir coisas e tal, né? Mas eu vou indicar duas coisas. Tá. Primeiro, um vídeo temático, né, tem a ver tudo a ver, ele foi até acho que patrocinado, né, no YouTube, um vídeo do Nerdologia, um canal que um monte de gente conhece, muita gente assiste, mas ficou muito legal, que é o Nerdologia, o que você faria se ficasse invisível. No Shazam tem uma pergunta assim, que o menino lá faz, se você fosse um super-herói, você preferiria ser invisível? Como é que era? Ele pergunta se você queria o superpoder de ser invisível ou de, não lembro se é voar e tal. Mas é bem isso mesmo. E ele fala disso, tipo, voar tem a ver com liberdade e tal. Se você quiser preferir ficar invisível, você provavelmente tem uma tendência maior à desonestidade, enfim, coisa assim. O vídeo é bem legal, enfim. Então fica uma dica, um vídeo rápido, curtinho e tal. Bem bacana mesmo. Moldes do Nerdologia, né? Que pra quem já conhece, já sabe do que se trata. E o outro é de um filme brasileiro que eu descobri hoje, que está na Netflix. Acho que faz pouco tempo que ele tá na Netflix. E que, então quem não viu, assista. Que é o Como Nossos Pais. É o filme da Laís Bodansky. Eu vi ele no cinema, gostei muito. É demais esse filme. Que é basicamente a história, tem a personagem da Maria Ribeiro, né?
que decide mudar de vida, né? Decide seguir outras coisas, fazer outras coisas na vida dela. E o filme vai meio que caminhando com essa rotina dela. Ele é um filme bem feminino até, né? Assim, e é super sincero, sabe? Todo mundo é muito sincero nas histórias e tal, nas coisas, nos dramas e tal, eles contam e tal. Ele é um pouco white people problem, né? Assim, aquela coisa do pessoas de aquela bem de vida. Família classe média alta. Isso, a família classe média dramas. alta de São Paulo com seus dramas. É um pouco isso, mas assim, ainda assim é um mas filme ele é bem legal. verossímil, né? Sim, e até pra quem fala assim, para as pessoas que falam, né, todo filme brasileiro é favelas e problemas sociais. Realmente, a maioria porque são esses problemas que tem no nosso país, a gente precisa falar sobre eles. Mas esse não é sobre isso, e vai para um lado, tipo, a mãe dela é professora universitária, então eles têm outros debates, outras... Como diz a Denise Fraga, eles sofrem mais bonito, né? Porque eles sabem explicar nas palavras como eles sofrem. Enfim, é um filme muito bonito, vale muito a pena. Deixa eu só fazer um adendo nesse plano de detalhe do Dani pelo seguinte: Laís Bodansky é a diretora de O Bicho de Sete Cabeças, né? Fez Chega de Saudade e tal, uma diretora, roteirista sensacional, que em fevereiro de 2019 foi anunciada como a nova presidente da SPCine, que está fazendo um trabalho incrível pelo cinema brasileiro. Então, se você não conhece a Laís Bodansky e tal, é uma ótima porta de entrada desse filme, porque você vai conhecer um pouco do trabalho dessa mulher que está fazendo um trabalho incrível no SPCine e já tem, né, uma marca com um Bicho de Sete Cabeças, que foi um filme que basicamente lançou o Rodrigo Santoro pro nosso mercado, né? Então vale a pena assistir mesmo. E mostrar pra Netflix, porque tá na Netflix, né? Pra Netflix que filme brasileiro pode ficar lá no catálogo. Então a gente precisa também dar audiência pro filme brasileiro na Netflix, também é um caminho bacana. Exatamente. Kátia, aproveita então, traz pra gente aí o que você trouxe de bom aí, de plano detalhe, nessa sua estreia aqui. Ai, meu Deus, que responsabilidade. Bom, vou indicar coisas simples. Coisas simples e um futuro jabazinho. Indico um canal de YouTube de humor que chama Embrulha pra Viagem. E eles têm vídeos muito divertidos, vídeos curtinhos, sketches, tipo um pouco Porta dos Fundos, assim. Mas eles são muito bons, muito bons. Então eu indico o canal Embrulha pra Viagem. Tem um vídeo deles que é do Waze, que é hilário. E aí esse já é um pouco mais antigo. E aí, há umas 2-3 semanas atrás, eles lançaram a mulher do Waze. Como se fosse a mulher que fala lá pro Waze. Mas é tão engraçado. Então eu recomendo aí que vocês deem uma olhadinha no canal e aí os ouvintes do Cinemação, porque ele realmente é muito divertido. E tem muitas sketches com críticas sociais, assim. O que saiu essa semana, inclusive, é um sobre o Taxi Driver. É bem engraçado. Que legal. Ele é como se fosse um Taxi Driver atual aqui em São Paulo. Bom, mas vocês têm que ver, porque eu não vou estragar o plot twist, que é logo no começo, mas enfim, é bem divertido. Legal. E pra quem não assistiu ainda, também, eu como sou aquela fanzona do Jim Henson, eu indico a série O Cristal Encantado Era da Resistência, além do Cristal Encantado original, né? Que eu achei uma série muito linda, muito bem produzida. Então, pra quem não viu ainda, ela até voltou aos destaques, apesar de já ter saído, já tem, acho que alguns meses, tem tanto tempo assim, mas não é super lançamento atual, mas ela voltou aos destaques lá em alta do Netflix agora. E quem não viu ainda, eu recomendo ver. E eu vou gravar também logo um podcast sobre o Cristal Encantado, e aí eu aproveito depois pra mandar. Legal, que demais. Mesmo. Eu acho que eu já tinha falado já, pelo menos no grupo, eu sempre falo do Cristal Encantado, eu acho que você já deu filme, uma né? vez, sim, esse plano detalhe do Cristal Mas Encantado, é fantástico. na época que saiu. E assistam, apesar de ser, não é uma animação, porque são os próprios puppets, né? Os próprios fantoches. Assistam com o som original, porque vozes. É um elencão, né? Simon Pegg, Mark Hamill, Nathalie Emmanuel, que fazia a Missandei lá no Game of Thrones. Tem o Taron Egerton, tem a Anya Taylor-Joy. Ele tá numa empolgação, e depois eu assisti, tem um documentário também sobre a produção no Netflix, que o documentário também é bem legal. E aí tem depoimento de vários dos atores, né? E tem uma boa parte é falada pelo Taron Egerton. E ele
a empolgação dele contando sobre a produção, né, e sobre o processo, né, de fazer a dublagem dos personagens, mas ele tá mega empolgado, dá até gosto de ver, porque dá pra perceber que, não só ele, mas outros atores que falam também, tem a moça do Game of Thrones, que era a Marjorie, eu não lembro o nome dela agora, e ela faz a Grandmother lá de um dos clãs, ela também dá depoimento nesse documentário. Tem a Lena Headey também, que fazia a Cersei. Sim, ela também tá. Então é um elenco estreladíssimo. E a produção é muito linda, vale muito a pena ver. Muito bom. Links estarão aqui no post, então para quem quiser, né, clicar já ir direto, né, para o que a gente está indicando aqui, vai ter tudo aqui no post do podcast do Cinemação. E você, Henriquinho, o que você trouxe pra gente aí de bom? Cara, eu vou dar uma dica concisa, é uma só, mas muito boa. Modéstia à parte da minha dica. É um canal no YouTube de 4 comediantes chamado Em Pé na Rede. Eu não sei se o Daniel já falou deles aqui, mas eu conheci por conta deles. E agora, nessa semana que tá sendo podcast, eu e o Daniel fomos na peça teatral que eles apresentaram, na peça teatral, né, no show de stand-up, na verdade, né? Deles, que foi realizado em Sorocaba. E são 4 comediantes paraenses: o Murilo Couto, Rominho Braga, Osmar Campbell e Vitor Camejo. E nos shows lá no canal de YouTube deles tem tanto o quadro Comentando Histórias, que vai algum comediante lá, senta na frente deles e ele vai contando alguma história, os 4 vão zoando atrás, simplesmente fantástico. E tem o Fazendo Amizade também, que é eles conversando com a plateia e zoando também. Mas os caras têm um timing cômico, cara, muito, muito, muito fantástico. O Comentando Histórias é tipo a gente, quando a gente, né, Henrique? Quando a gente tá, tipo, numa festa, assim, quando um cara contar, um dos amigos contar uma história e ninguém deixa terminar e fica zoando. É isso aí. É o que a gente faz. Mas bom indicar tudo isso pra dar risada, porque depois a gente falar de tanta coisa, né, séria, pesada, umas dicas aí pra dar um pouco de risada são bem-vindas também, né? Sim. Nossa, e a gente ontem, a gente foi no show, foi um dia antes da gente estar gravando aqui o podcast. E eu e o Daniel, a gente chorou de rir, mas chorar mesmo, dar uma gargalhava alto. E é muito louco como a questão do você rir porque você foi pra rir. Claro que você rir é engraçado, mas tipo, você ri mais do que você vê o vídeo no YouTube, né? Porque você tá no evento pra rir, as pessoas todas estão rindo, daí você participa. Um pouco de comportamento de manada, né? Assim, você vê todo mundo acaba contagiando todo mundo rindo, exatamente, né? Pô, sensacional, então. Vai estar aí, Em Pé na Rede, canal no YouTube. E eu trouxe aqui 3 planos detalhes que tem a ver com o tema de hoje, que a gente falou aqui, né, do homem invisível, mas principalmente sobre a questão justamente da mulher, do feminicídio e tudo mais. Então, o que eu queria indicar para você aí que tá ouvindo a gente? Primeiro é o seguinte, tem um podcast, um episódio de um podcast chamado Ao Ponto, é um podcast do G1, e eles fizeram um episódio falando sobre a voz dos órfãos do feminicídio. Então eles vão conversar sobre justamente o que acontece com as crianças, porque muitos casos que acontecem de feminicídio, a criança fica desamparada, o pai acaba matando a mãe e aí o pai é preso, né, ou foge ou qualquer coisa assim, e a criança fica numa situação completamente desamparada. Então geralmente essas crianças elas têm que ir morar com os avós maternos, geralmente. E aí existe todo um aparato, né, por trás, o que o governo faz, como que a máquina pública pode ajudar isso e tudo mais. E aí o episódio ele vai refletir um pouco sobre isso. Ele começa um depoimento de uma menina de 8 anos que é de cortar o coração, assim. É duro ouvir aquilo, porque ela tem que dar um depoimento pra polícia, ela conta, né, como que o pai matou a mãe e tal. E é um negócio bem pesado, assim. Mas eu acho que a gente precisa ouvir esse tipo de coisa, porque o feminicídio ele tem crescido no Brasil, ele precisa ser combatido e a gente ter informações é mais do que necessário para que a gente possa passar isso adiante, passar para as outras pessoas, que a gente possa identificar isso, né, no nosso meio e tudo mais. Então esse é um plano detalhe. O meu outro plano detalhe que tem a ver com esse assunto também
É um vídeo que um tempo atrás saiu, deu um bafafá aí em YouTube e tudo mais, né? Porque é um vídeo da Dora Figueiredo, onde ela faz um vídeo falando: eu vivi um relacionamento abusivo, e é um vídeo potente. É um vídeo que ajudou a Dora a colocar no Twitter, né, uma hashtag que virou meu ex abusivo, alguma coisa assim, onde várias mulheres acabaram, né, falando que tinham vivido um relacionamento abusivo. A Dora, ela tinha um relacionamento com um cara que estava no YouTube também, que vendia uma imagem de ser um cara super zen, tranquilo e tudo mais. E aí quando ela contou o que ela vivia, foi um choque pra muita gente. Foi choque pra youtuber, foi choque pra um pessoal que convivia com esse cara também e tal. É o que a gente falou no episódio, né? Que às vezes a imagem passada pra fora, as pessoas não imaginam o que acontece, né? Exatamente. E de novo, é um vídeo potente, é um vídeo pesado, mas eu acho que é importante a gente ouvir. É importante a gente ouvir as vítimas, né, que estão ali sofrendo com toda essa questão do feminicídio, no caso, os órfãos do feminicídio. É importante a gente ouvir pessoas que sofrem abusos. No caso da Dora, parece que algum tipo de abuso físico, mas teve muito abuso psicológico também e tal. E é legal porque ela é didática no vídeo dela, então ela explica muito como identificar isso, sabe? Como que você, mulher, pode identificar que você está dentro de um relacionamento abusivo, como nós que estamos fora de um relacionamento abusivo conseguimos identificar se uma pessoa está sofrendo com aquilo ou não. Então eu acho muito importante. E por fim, daí não tem nada a ver com essa parte de relacionamento abusivo, feminicídio e tudo mais, mas eu vi uma entrevista recente da Petra Costa no Anticast 424, um episódio também, um podcast. E assim, a Petra Costa, ela foi alvo, né, dessa onda, dessa militância virtual e tal, do atual governo. Ela sofreu muito na mão desse pessoal, e é muito interessante você ver a visão da Petra sobre essas questões, a visão dela artística também, como documentarista, como diretora. Ela conta alguns episódios, né, por trás ali de bastidores. É um papo muito bacana, assim, tipo, você entende um pouco mais de quem é a Petra, entende um pouco mais desses bastidores, mas acima de tudo entende também a questão, né, o que a gente está vivendo hoje. Então também acho que vale muito a pena ouvir. Então fica aí 2 podcasts para você ouvir, são episódios, então não estou falando nem para você assinar os podcasts, e um vídeo no YouTube também, que é um vídeo, você não precisa, são coisas rápidas assim, que dá para fazer tudo em um dia só. Então é fácil, indolor, e vai agregar muito no seu convívio diário aí com outras pessoas. Chegamos ao final de mais um podcast Cinemação 357. Falamos aqui então sobre O Homem Invisível, debatemos esse filme, né? Filosofamos em cima dele, falamos de técnica, atuação, tudo mais. E tivemos aqui a presença da Kátia Barga, que veio aqui nos iluminar com a sua presença. Kátia, muito obrigado por você ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente. A gente queria isso, a gente queria uma pessoa assim que, sabe, chegasse, falasse, filosofasse e tal. Você cumpriu com louvor tudo que a gente esperava e até mais, assim. Ficamos realmente muito felizes de ter você aqui. Muito obrigado. Veio, fazia tanto tempo que eu tava esperando esse convite. E eu fiz um belo de uma manipulação, pra quem não tá, né, não tá vendo, porque obviamente tá vendo, mas enfim, eu fiz de bastidores uma pequena manipulação com os meninos, joguei lá no grupo, eu assisti o Homem Invisível. Sabe que eu tenho até uma frase de abertura? Eu joguei a minha isca e fiquei só quietinha lá esperando pra ver se eles iam morder. Foi quase um gaslighting, mas foi mais uma manipulação assim suave. Esperei, o convite não veio, de repente o convite apareceu. Pô, legal, muito obrigado novamente pela sua presença, foi incrível, ficamos muito felizes realmente de ter você aqui. Gente, obrigado mais uma vez, o podcast Cinemação 357 fica por aqui e a gente se vê no próximo.
Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.